Uma voz ordena a todos que assumam a formação de batalha, enfatizando a necessidade de derrotar um enorme monstro naquele dia. Sem falta, um dos lutadores pergunta com raiva onde está o monstro, apenas para ser alertado por outra pessoa de que o monstro está bem atrás dele. O lutador se vira em choque e terror. Em um momento crucial, outro lutador aparece e ataca o monstro com um golpe decisivo de espada, enquanto o primeiro lutador, que estava em perigo, e outro companheiro observam atônitos. O primeiro lutador pergunta ao recém-chegado como se o conhecesse, enquanto um elfo de cabelos brancos também parece surpreso com a presença do lutador, questionando por que ele veio até ali. Após o fim da batalha, o elfo conversa com o Salvador, expressando sua profunda gratidão e dizendo que não sabe como agradecê-lo. O elfo se desculpa por qualquer problema que possa ter causado no passado e lhe diz que ele salvou sua vida e protegeu a paz de sua tribo, garantindo que nunca esquecerá essa bondade. Uma mensagem do sistema aparece, indicando a primeira conquista do jogador, um forasteiro que ganhou a confiança de um elfo, permitindo-lhe livre movimentação nos territórios da raça élfica. O elfo acrescenta que sua irmã mais nova também tem algo a dizer ao lutador. Sua irmã avança e o lembra de sua oferta anterior para que ele se tornasse seu companheiro. O personagem recebe outra primeira conquista, o título Um Forasteiro que ganhou um elfo como companheiro, permitindo-lhe usar equipamentos da raça élfica. A donzela élfica concorda com seu pedido, dizendo que também gostaria disso, e então hesitante acrescenta a palavra, e a cena muda para uma alegre cerimônia de casamento onde os noivos celebram entre os aplausos da multidão. O lutador e a donzela élfica trocam alianças e se beijam. Uma nova notificação de conquista aparece, anunciando que o jogador é o primeiro forasteiro a se casar com uma mulher élfica, mas uma voz poderosa interrompe repentinamente a notificação e ordena que ela pare. A cena muda completamente para um homem em pé em um palco diante de uma audiência, dizendo que passou horas incontáveis pensando em como apresentar o que está prestes a dizer. O homem anuncia que o jogo Ares não é apenas um jogo simples, mas que todos os personagens nele estão equipados com inteligência artificial que lhes permite tomar suas próprias decisões e agir com base em suas próprias personalidades. Descrevendo Ares como outro mundo, a audiência fica estupefata e uma pessoa pergunta se o que acabou de ver era um vídeo real de jogabilidade. A apresentação continua afirmando que Ares não é apenas um jogo realista, mas que a Purium Litid criou um novo mundo. Isso foi alcançado por meio da aplicação de uma inteligência artificial superior da qual nasceu um ser divino que avalia os usuários por conta própria e pode conceder a eles habilidades incríveis com base em suas conquistas. O palestrante explica que quem recebe uma revelação do deus de Ares ganhará poderes especiais e pode se tornar um herói ou até mesmo construir suas próprias forças e reinar como um rei. Em resumo, os jogadores podem alcançar tudo o que é possível na realidade, e até mesmo coisas impossíveis podem ser realizadas em Ares. Um dos participantes expressa sua dúvida sobre se tudo o que foi dito é verdade, mas decide que definitivamente quer experimentar o jogo por causa de sua qualidade impressionante. O entusiasmo explode entre a audiência enquanto eles gritam o nome do Sr. Lee Sidin e perguntam como comprá-lo e que querem começar imediatamente. Um comentário aparece explicando que no ano de 2045, o jogo Ares foi desenvolvido e a reação a ele foi retumbante, pois seu impacto não se limitou à indústria de jogos, mas se estendeu para mudar a cultura de todo o mundo. O número de usuários ultrapassou 1 bilhão em um instante. Um ano depois, um novo jogador se levanta e expressa seu espanto, dizendo que o jogo é mais realista do que ele havia ouvido. Outro jogador expressa sua profunda admiração, observando que a experiência parece uma verdadeira jornada dentro da zona do iniciante. Um jogador percebe que as habilidades físicas de uma pessoa no mundo real são refletidas dentro do jogo. Um jogador chama a atenção de seu companheiro para uma cena à sua frente, apontando para um evento que está no jogo desde seu lançamento, esmagar um boneco de madeira, e disse que 1,2 bilhão de pessoas tentaram realizar essa tarefa, mas todas falharam. Entre os jogadores, circula o boato de que o sucesso no desafio do boneco de madeira concede ao vencedor uma cápsula de jogo Ares muito especial, no valor de 50 milhões de won, além de um aumento de 5 pontos em todas as suas estatísticas. Embora a missão pareça simples e exija apenas 10 golpes, o número de desafiantes diminuiu recentemente. O motivo para isso é que o consenso predominante considera esse desafio impossível, especialmente após uma série de representantes nacionais de esportes falharem, e até mesmo o herói medalhista de ouro Hanul não conseguir quebrá-lo. Por essa razão, muito se falou sobre esse desafio, mas os jogadores permaneciam reunidos sem que nenhum deles tentasse, pois todos estavam aguardando a chegada da verdadeira e última esperança da humanidade. De repente, uma voz da multidão pediu para que dessem passagem, e um homem robusto chamado Medusa, descrito como o homem mais forte entre os humanos, apareceu, surpreendendo os espectadores. Medusa olhou para o boneco de madeira e apontou que era o mesmo que Hanu havia falhado em quebrar. Seu tamanho era tão imenso que alguns comentaram que ele não parecia da mesma raça que eles, e rumores se espalharam de que ele poderia derrotar um urso com as próprias mãos. Sua figura gigante se erguia diante do boneco de madeira, fazendo-o parecer diminuto ao seu lado, levando alguns a especular que ele poderia ter sucesso em esmagá-lo. Antes de completar os 10 golpes, Medusa anunciou que a preciosa cápsula seria sua, e então desferiu um golpe feroz no boneco. A multidão explodiu em aplausos de admiração após o boneco de madeira ser empurrado a uma grande distância pelo golpe, perguntando-se se um desafiador finalmente teria sucesso desta vez. Enquanto isso, em outro lugar, 2 desenvolvedores observavam a cena, um deles expressando esperança de que Medusa tivesse sucesso para que as chamadas de protesto que estavam chegando parassem.
mas seu colega parecia preocupado, dizendo que se esse homem também falhasse após Hanu, provavelmente causaria uma grande confusão. Seu colega explicou que as manchetes do jornal do dia seguinte estariam repletas de acusações contra a empresa por criar uma missão impossível para chamar a atenção, e Ares estava obcecado em recrutar usuários e ganhar dinheiro. O funcionário concluiu que, se falhasse, isso significaria que teriam que interferir no sistema Ares, uma ação sem precedentes. Seu colega se perguntou se o CEO aceitaria isso, mas ela insistiu que ele, como líder da equipe, precisava resolver a situação, ameaçando se demitir se não conseguisse voltar ao jogo. Uma mensagem apareceu na tela: missão falhada. Por favor, tente novamente. Medusaki estava em estado de choque, incapaz de acreditar que havia falhado no escritório. O líder da equipe colocou a mão no rosto em desespero, dizendo que estavam em apuros. Seu colega sugeriu que eles fugissem rapidamente antes que os protestos começassem, e brincou convidando-o para jantar por conta dele. Nesse momento, outro funcionário os chamou para informar ao líder da equipe que um novo desafiador estava se apresentando. O líder da equipe perguntou indiferentemente se ele parecia que teria sucesso, e o funcionário apontou que o novo desafiador estava usando o equipamento básico que um jogador recebe ao criar um personagem, e que sua arma parecia ser da loja de itens, mas muitos jogadores que dependiam de tais ferramentas já haviam falhado. O funcionário se desculpou por dizer algo desnecessário, mas o líder da equipe o tranquilizou, dizendo que estava tudo bem, pois ele também teve momentos de esperança. Ele então decidiu ir jantar e voltar mais tarde, mas ao se virar para sair, ele e seu colega ouviram um som alto e repentino que os fez se perguntar, surpresos, de onde vinha. Era o som do novo desafiador desferindo um golpe devastador no boneco de madeira, após o qual uma mensagem global apareceu parabenizando-o. As mensagens a seguir anunciaram que ele era o primeiro usuário a destruir com sucesso o boneco de madeira, e que havia ganhado 5 pontos para todas as suas estatísticas e 200 pontos de fama. O líder da equipe e seus colegas ficaram em completo choque, se perguntando o que havia acabado de acontecer e quem poderia ser esse jogador habilidoso, especialmente porque Madusok tinha sido sua última esperança. Então, o líder da equipe percebeu que esse herói incrível era provavelmente apenas uma pessoa comum no escritório. O líder da equipe ordenou a um colega que verificasse o grau da espada que o desafiador havia usado. O funcionário disse a ele que o resultado da pesquisa era um pouco estranho, ao que o líder da equipe respondeu que isso era normal, teria sido estranho se não fosse. Ela então revelou os detalhes, explicando que a espada mencionada era de grau épico, com um poder de ataque de 143 e durabilidade total, e tinha uma restrição de uso que exigia nível 40 ou superior, sem restrições sobre seu criador. O líder da equipe ficou extremamente chocado ao ouvir que a espada era épica, e começou a se perguntar sobre a identidade desse homem misterioso, e qual era sua verdadeira natureza. A cena muda para um sonho ou memória onde o clangor do metal ecoa na oficina de um ferreiro. O protagonista se lembra do fogo ardente que era capaz de roubar todo o suor de seu corpo e vê a imagem de seu pai trabalhando arduamente em frente à fornalha. No sonho, o jovem olha para suas mãos cansadas e depois para seu pai, dizendo a ele que voltou. O jovem abraça seu pai, prometendo protegê-lo. Mas o sonho rapidamente se transforma em um pesadelo horrível e aterrorizante. O jovem encontra seu pai cercado por chamas, gritando devido ao calor intenso. O filho grita de terror, implorando para que seu pai saia do fogo e o instando a escapar. O jovem acorda de repente, ofegante e com lágrimas nos olhos, percebendo que teve o mesmo sonho novamente. A próxima cena aparece no mundo real, especificamente no saguão de um hospital em Seul, Coreia. Lá, o jovem chamado Kim Ji-hoon pensa ironicamente nas pessoas que ainda se agarram à esperança de quebrar o boneco de madeira. Percebendo que a força física sozinha não é suficiente para isso, um amigo o interrompe, irritado, lembrando-o de que ele havia pedido para não ser chamado durante o dia. Kim Ji-hoon justifica sua ação dizendo que não pode encontrá-lo à noite por causa do trabalho, e que nem pode entrar no quarto do pai de Ji-hoon no hospital. Seu amigo suspira e pergunta o que ele quer, e Kim Ji-hoon comenta sobre suas roupas pesadas e pergunta se ele não está sentindo calor. Seu amigo lhe lança um olhar ameaçador e pergunta se ele quer morrer, ao que Kim Ji-hoon imediatamente se desculpa. Então, Kim Ji-hoon vai direto ao ponto e pergunta ao amigo se ele ouviu falar do jogo Ares. Ele explica que é o jogo mais famoso no momento e opera com uma inteligência artificial superior. Depois conta sobre um evento especial para iniciantes no jogo. Ele explica que ninguém teve sucesso nesse evento, e até celebridades proeminentes falharam. Mas o prêmio por ter sucesso é uma cápsula de jogo VVIP no valor de 50 milhões de won. Seu amigo responde de forma fria, questionando qual é o sentido de tentar se 1 bilhão de pessoas já falharam, acrescentando que ele não joga videogame em primeiro lugar. Kim Ji-hoon admite que será difícil, mas afirma que não é impossível, então diz ao amigo que, quando se trata de quebrar aquele boneco de madeira, ele pode ter uma chance, o que deixa seu amigo confuso. Kim Ji-hoon leva seu amigo a um lugar com cápsulas de jogo, revelando que preparou uma cápsula de jogo padrão Ares para ele, no valor de 10 milhões de won, o que choca Ji-hoon. Seu amigo comenta que o jogo é caro, e ainda assim, 1 bilhão de pessoas jogam, ao que Kim Ji-hoon responde que vale a pena o investimento. Ele acrescenta que se as coisas correrem bem, os jogadores podem obter recompensas incríveis, e até negociar com moeda do mundo real, por isso todos estão se aglomerando.
Kim Ji-hoon termina sua explicação e sugere que eles entrem, revelando que ele mesmo já experimentou um pouco do jogo. O amigo de Kim Ji-hoon pergunta sobre a origem da cara cápsula de jogo, mas Kim Ji-hoon ignora a pergunta e o incentiva a pensar em quanto dinheiro eles poderiam ganhar com isso. Ele diz a ele que cuidará de seus próprios problemas, mas aprecia a tentativa de ajuda. Em seguida, pede para que ele devolva a cápsula, chamando-o de tolo por desperdiçar 10 milhões de won. E então sai, dizendo que é hora de seu trabalho de meio período. Kim Ji-hoon grita pra ele chamando-o de verdadeiro tolo, e revela que sabe sobre sua difícil situação financeira e como ele luta mensalmente para pagar as contas do hospital de seu pai. Questionando por quanto tempo conseguirá continuar assim, Kim Ji-hoon prossegue com sua confrontação, perguntando sobre sua vida e futuro, e se ele deixará seu corpo ferido como está para sempre, insistindo que esse jogo pode consertar tudo. Ele lembra que o custo total do tratamento é de cerca de 3 bilhões de won, uma quantia fantasiosa, mas isso não significa que ele deva desistir. Kim Ji-hoon lembra-lhe de sua antiga paixão e sonho de viver como ferreiro pelo resto de sua vida e grita entusiasticamente que ele pode alcançar isso. No jogo Ares, Kim Ji-hoon promete assumir a responsabilidade pelos 10 milhões de won e implora para que ele o ouça apenas uma vez. Ele suplica para que ele dê uma chance, prometendo que não o pressionará depois disso. A memória do fogo e de seu pai preso aparece novamente na mente de Hyun-soo, que fica em silêncio olhando para sua mão direita trêmula e fraca, à medida que a cena muda para um canteiro de obras onde seu trabalho deve começar. No canteiro de obras, Hyun-soo tenta se concentrar em seu trabalho, pensando que seu amigo Ji-hoon encheu sua cabeça com ideias sem sentido. Ele se diz que precisa se apressar e ganhar dinheiro para o tratamento de seu pai. Mas enquanto trabalha, um forte clangor de metal ecoa em seu coração, despertando uma profunda nostalgia por seu passado. No final, involuntariamente, Hyun-soo se vê retornando ao lugar com as cápsulas de jogo, admitindo que o som do metal o levou até lá. Eles percebem que apenas a oferta da lendária classe Mad Master, que supera até mesmo a épica classe Mad Knight, classifica automaticamente Hyun-soo como um usuário de segundo nível, exigindo gerenciamento especial. O líder da equipe expressa sua satisfação com esse desenvolvimento, mas sabe que aceitar a missão de mudança de classe significa que não há como voltar atrás, e que o Mad Master lidera centenas de cavaleiros, o que significa que Hyun-soo se tornará um protetor do mundo. No jogo, Helson incentiva Hyun-soo a aceitar a oferta, garantindo-lhe que, com seu talento, ele poderia se tornar um rei entre os cavaleiros. Mas Hyun-soo recusa educadamente a oferta, declarando firmemente que é um ferreiro, não um cavaleiro. Todos, tanto no jogo quanto no centro de gerenciamento, ficam surpresos com sua decisão. Relson explode em risadas admiradas, descrevendo a persistência de Hyun-soo como verdadeiramente maravilhosa. Hyun-soo pensa consigo mesmo que achou que nunca mais seguraria um martelo, mas neste jogo ele sentia que sua vida como ferreiro estava começando de novo. Relson aceita sua decisão e lhe dá uma carta de recomendação para uma missão secreta para encontrar o senhor local. Como recompensa por passar pelo teste, ele lhe dá uma armadura enferrujada usada por um ex-Mad Master. Confiante de que Hyun-soo encontrará uma utilidade para ela, Relson o incentiva entusiasticamente a se provar e alcançar o que outros não conseguiram, e Hyun-soo promete fazer o seu melhor. Os desenvolvedores concluem que Hyun-soo superou sua maior crise e que a centelha de potencial ainda permanece. Hyun-soo agora começou seu caminho para se tornar o deus da ferraria. As mensagens do sistema anunciam o fim do período de treinamento do tutorial e o início da missão principal, e que o verdadeiro jogo começa agora. Mas antes que ele possa prosseguir, é repentinamente desconectado do jogo. Ele retorna à realidade para lembrar que tem responsabilidades, como pagar a conta de gás. Ele verifica sua conta bancária e a encontra quase vazia, percebendo que sua prioridade é garantir os custos hospitalares do pai e suas despesas de vida. Seu amigo Ji-hoon o liga para perguntar se ele terminou a zona de treinamento, e Hyun-soo responde que acabou de chegar à vila. Ji-hoon, animado, diz para ele ir primeiro à casa de leilões. Ele explica que é lá que os itens são vendidos por ouro e que o ouro pode ser trocado por dinheiro de verdade, revelando que essa é a verdadeira razão pela qual ele trouxe Hyun-soo para Ares. Ji-hoon conclui seu discurso dizendo que nunca viu nada mais maravilhoso do que as espadas que Hyun-soo e seu pai costumavam fazer. Ji-hoon incentiva seu amigo Hyun-soo pelo telefone dizendo que, uma vez que ele consiga a cápsula VVIP com 99,9% de sincronização, sua experiência será ainda mais incrível e o instiga a inundar o mundo com as obras do maior ferreiro. Hyun-soo se sente grato e o agradece. Após a ligação, Hyun-soo sente que seu caminho agora está claro. Ele decide se concentrar em forjar e em missões para ganhar ouro. Percebendo que também precisa gerenciar sua resistência para alcançar isso, Hyun-soo começa a se exercitar, percebendo que jogar consome muita energia, embora não se compare ao esforço de forjar de verdade. Enquanto corre, ele promete ao pai que irá suportar e garantir que ele acorde novamente. Hyun-soo retorna ao mundo de Ares e entra diretamente na casa de leilões. Ele escolhe um nome para sua loja, Forja do Raon. Hyun-soo espera enquanto sua ferramenta de loja está sendo criada.
Após o sistema concluir a criação da loja, ele ganha a capacidade de usar o painel de leilão a qualquer hora e em qualquer lugar. Hyun-soo se pergunta o que deve colocar à venda primeiro, e lembra que tem um protótipo que fez na oficina. Ele revisa os detalhes da primeira espada de Ryon, uma espada de grau raro, e recorda que o preço médio de mercado para espadas semelhantes é de cerca de 70 peças de ouro e que seu amigo o aconselhou a não vendê-la por um preço muito baixo. Ele decide listar a espada por 100 peças de ouro, e em seguida, pretende explorar os sistemas da vila. Enquanto espera, um alerta é enviado a todos os jogadores sobre a venda. Em outro lugar, um jogador nota que o painel de leilão explodiu em atividade devido a uma postagem incomum. O preço de licitação pela espada de Hyun-soo começa a subir rapidamente, ultrapassando 300 peças de ouro. Isso chama a atenção de um membro da Guilda do Escudo Dourado, que corre para informar o vice-capitão da guilda sobre esse item incrível. O membro explica que o criador da espada é um jogador de nível 1 sem classe, e que ele fez a melhor espada a partir dos materiais brutos mais primitivos e que ela ainda possui uma opção de aprimoramento. O vice-capitão analisa a situação, observando que usar materiais de baixa qualidade para aprimoramento reduz a chance de sucesso, o que significa que o criador foi inteligente ao economizar custos. Ele conclui que essa arma, com um pequeno investimento, poderia permanecer eficaz até o nível 50. Ele também nota que o nome da espada, a primeira espada, a torna uma peça valiosa para colecionadores. O vice-capitão percebe que o prestígio que vem de ser o primeiro a descobrir e comprar a obra desse talentoso artesão é o verdadeiro ganho e decide prosseguir com a compra. Enquanto isso, Hyun-soo se sente um pouco envergonhado e ansioso, perguntando-se se sua espada vai realmente vender, já que era apenas uma peça de prática. De repente, uma notificação aparece anunciando que a primeira espada de Hyun foi vendida. Hyun-soo fica chocado com a rapidez com que foi vendido. Ele verifica o preço final de venda e fica surpreso ao ver que foi vendido por 1.008 peças de ouro, depois de ter listado por apenas 100. Ele rapidamente percebe que esse valor equivale a mais de 1 milhão de won sul-coreanos e é tomado por uma sensação de felicidade e incredulidade. Hyun-soo descobre que o comprador é a Guilda do Escudo Dourado e recebe uma mensagem deles parabenizando-o e oferecendo um contrato de venda exclusivo ou a oportunidade de se juntar à guilda. Ele pesquisa informações sobre a guilda e fica ainda mais chocado ao descobrir que é uma enorme guilda de ferreiros com 780 mil seguidores. Hyun-soo se lembra das palavras de seu amigo Ji-hoon, de que ganhar seguidores é muito mais difícil do que subir de nível, e que ter um grande número de seguidores significa um interesse significativo dos usuários, e esse interesse pode levar diretamente ao lucro. Ele verifica a contagem de seguidores de sua loja, a Forja do Hyun, e descobre que são apenas 82. No entanto, ao abrir sua caixa de mensagens, encontra inundada com ofertas de adesão de várias guildas. Hyun-soo percebe que Ares é o lugar que espera pelos ferreiros que estão desaparecendo da realidade, e que o valor das habilidades de um artesão brilha ainda mais quando apoiado por dados e números precisos. Hyun-soo decide que ainda não é o momento de se juntar a uma guilda e se dirige ao castelo do Lorde, determinado a mostrar seu verdadeiro valor, que começa agora. No castelo, o Lord Vance conversava com seu conselheiro Bell, perguntando-se se realmente era impossível reparar um artefato. Bell explica que o processo de restauração envolve um risco de falha, o que poderia levar à perda da paz para sempre, razão pela qual eles devem encontrar o melhor especialista em restauração do continente. Vance comenta que esse especialista está apenas na capital. Bell confirma que ele é uma pessoa excêntrica que se recusa a se encontrar com alguém, tornando sua convocação difícil. O Lorde se sente triste por não poder abandonar os assuntos de seu território e ir pessoalmente, especialmente porque o arco de formato único é o único legado de seu pai. Revela-se que Bell é, na verdade, um jogador golpista de nível 100 disfarçado de ferreiro, que passou uma semana ganhando a confiança do Lorde para enganá-lo. Bell oferece ao Lorde levar o arco para a capital para restauração por 300 peças de ouro. Antes que o Lorde concorde, Hyun-soo entra de repente, interrompendo-os e declarando com confiança que o arco pode ser restaurado ali mesmo. Bell se contorce de raiva por dentro, pois seu plano está prestes a ser arruinado. O Lorde pergunta a Hyun-soo, chocado, se ele realmente pode consertar o arco queimado ali no castelo sem precisar levá-lo a uma oficina de ferreiro. O Lorde ordena a um guarda que investigue a identidade do homem, e o guarda responde que ele é a pessoa que veio com uma carta de recomendação do instrutor Helson, e de... O Lorde fica surpreso com a menção de um instrutor do Centro de Treinamento para Iniciantes, sendo o Sr. de Barden. Ele pede oficialmente a Hyun-soo que lhe conte sobre suas habilidades e experiências. Hyun-soo se apresenta dizendo que seu nome é Hyun-soo, que ele é nível 1 e que sua classe é desempregado. Bell explode de raiva, não acreditando que um jogador de nível 1 se atreva a falar tão arrogantemente na frente do Lorde. Bell grita que a restauração é uma habilidade aprendida apenas por ferreiros acima do nível 80 e acusa Hyun-soo de interferir em seu trabalho, no qual ele passou uma semana inteira, e ordena que ele saia. Hyun-soo responde calmamente, dizendo a Bell que ele está enganado e que aquele arco não é um arco recurvo. Hyun-soo corrige a informação de Bell, explicando que o arco não é um arco recurvo, mas um gagung, um arco composto tradicional coreano. Confusão aparece nos rostos tanto do Lorde quanto de Bell devido ao nome desconhecido. Hyun-soo se dirige ao Lorde, dizendo que ouviu a história do padeiro guarda, e sabe que o Lorde deseja restaurar o arco queimado de seu falecido pai,
que foi um presente de um misterioso estrangeiro. O senhor confirma que o arco era único e nunca tinha sido visto nesta terra antes, mas expressa seu cansaço em ser enganado por estranhos com falsas alegações sobre o legado da família. Ele adverte severamente Heun-soo a falar apenas palavras que possa provar. Heun-soo pede para confirmar uma coisa e surpreende o senhor ao sugerir que o arco, apesar de ser um presente de um estrangeiro, na verdade foi feito nesta mesma terra. Heun-soo explica sua dedução, apontando que viu uma pintura de um búfalo d'água no salão e que os chifres desse animal são considerados um material precioso, um material até mesmo em seu mundo. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a curvatura do arco, e ele revela o detalhe crucial. Foi feito com tendões de baleia em vez de tendões de vaca, e ele pede uma explicação ao senhor. O senhor admite que Heun-soo está certo e explica que o estrangeiro era amigo de seu pai, um ferreiro. Ele confirma que os materiais usados eram de fato locais e raros, chifres de búfalo d'água gigantes dos pântanos de Barden e tendões de baleia do porto de Barden. Com esses materiais preciosos, o amigo presenteou seu pai com o melhor arco já feito em Barden. O senhor fica impressionado com a capacidade de Heun-soo de notar detalhes que até Bell, que supostamente é um ferreiro de nível 100, perdeu. O senhor expressa seu forte desejo de salvar a lembrança de seu pai. Convencido da habilidade de Heun-soo, ele oficialmente pede que ele restaure o arco, levando Heun-soo a aceitar uma missão com uma recompensa de 500 peças de ouro. O senhor ordena que Bell se retire por enquanto, e Bell parte com a cabeça baixa. Enquanto se afasta, ele se consome de raiva, prometendo vingança contra Heun-soo, que arruinou seu plano. O senhor pergunta a Heun-soo o que é necessário para restaurar o arco. Heun-soo lista com precisão todos os materiais necessários, desde chifres de búfalo d'água e tendões de baleia, até tipos específicos de madeira e ferramentas de acabamento, provando seu completo conhecimento sobre a composição do arco. Heun-soo obtém o método de restauração do Gagun do atirador, que inclui uma lista de materiais e um aviso de que a restauração falhará se a taxa de sucesso estiver abaixo de 70%, o que resultaria na destruição do arco. Heun-soo é inundado por memórias de infância ao aprender a fazer arcos com seu pai. Ele se lembra de seu pai perguntando se ele amava tanto esse ofício, mesmo que isso deixasse suas mãos cheias de calos. Ele responde que ama fazer isso com ele, e seu pai promete ensiná-lo a ser ferreiro quando crescer. Mas por enquanto, ele deve se acostumar a manusear materiais brutos com as mãos. No presente, Hyun-soo sussurra com lágrimas nos olhos. Sim, pai. E pensa sobre a alta taxa de sincronização de sua cápsula de jogos. Ele sente a sensação familiar em suas mãos e está confiante de que pode restaurar o arco perfeitamente, assim como seu pai lhe ensinou. Ao ver essa confiança e habilidade, Lord Vance oferece sua ajuda. Heun-soo e Lord Vance trabalham arduamente juntos dia e noite, com Heun-soo imerso em moldar as partes de madeira do arco, enquanto o senhor o observa atentamente. O senhor admite que trabalhar o dia todo não é fácil e sua força está começando a diminuir. Mas ele acrescenta que ver a felicidade no rosto de Heun-soo lhe dá a força para continuar. Após uma semana inteira, o exausto Lorde pergunta se pode voltar, mas Heun-soo insiste que ele fique para ajudar a instalar a estrutura. Heun-soo suspeita que a razão pela qual o Lorde vem todos os dias é seu desejo de restaurar o memento de seu pai com suas próprias mãos, o que o Lorde confirma. O Lorde explica que esse arco é tudo o que resta da memória de seu pai. Então, o Lorde pergunta a Hyun-soo por que ele também gosta do trabalho. Hyun-soo responde com um sorriso que ele também tem muitas boas memórias associadas a esse ofício. Eles concordam que restaurar memórias leva tempo e esforço. Cenas rápidas mostram a passagem dos próximos 20 dias, enquanto trabalham arduamente nas várias partes do arco. Finalmente, o último dia chega. A restauração do Gakigung do atirador está completa, e ele renasce como uma arma épica com estatísticas e habilidades muito superiores à sua forma original. O Lorde fica diante da estátua de seu pai, se perguntando se ele está assistindo e pensando em como outro misterioso estrangeiro lhe presenteou com esse arco. Mais uma vez, Heun-soo sugere que o Lorde experimente o arco para ver se sente como se lembrava. O Lorde puxa a corda e solta uma flecha com imensa força, notando com espanto que não se sente igual. Então ele explode em risadas de alegria, declarando que se tornou muito maior do que antes. E a mensagem de conclusão da missão aparece. O sistema anuncia que sua afinidade com Lord Vance atingiu o máximo devido ao incrível sucesso que superou 100%. O Lorde agradece a Rensu, dizendo que agora pode cumprir suas obrigações com o coração em paz. O Lorde sente que a recompensa prometida é muito pouco pelo que Heun-soo fez. Como resultado do sucesso avassalador, a recompensa da missão é aumentada, além de 2.000 peças de ouro. O Lorde concede a ele o uso livre da oficina do ferreiro. Heun-soo fica radiante, percebendo que o ouro equivale a 2 milhões de won, o que é mais do que suficiente para cobrir suas despesas por um bom tempo. Então, o Lorde pergunta se ele já considerou aprender esgrima. O Lorde revela que, antes de se tornar o Lorde de Barden, ele mesmo era um espadachim. Ele fala sobre a primeira esgrima, uma arte secreta da espada do Reino Primordial, a técnica que subjugou os monstros sem fim e trouxe estabilidade a Barden. O Lorde diz a Hyun-soo que, embora ele seja indiscutivelmente um ferreiro nato, também viu nele o talento de um espadachim.
Ele explica que a recomendação do instrutor Helson, juntamente com suas próprias observações pessoais, confirmou isso para ele. O Lorde lista as qualidades de Ryunsu, desde sua condição física excepcional e reflexos rápidos até seu profundo conhecimento de armas, e oferece compartilhar uma parte da essência de sua esgrima com ele. Lord Vance oferece a Ryunsu uma missão de habilidade para aprender o treinamento da primeira esgrima, confiante de que Ryunsu terá sucesso se trabalhar tão duro quanto trabalhou na oficina. Ryunsu considera esse treinamento um presente inesperado e um mês agitado passa. Durante esse mês, Ryunsu esteve ocupado criando seu próprio arco Gakgung e restaurando a armadura enferrujada Mad Master. Além disso, ele passou por um treinamento intensivo, onde continuou a treinar com Lord Vance e completou com sucesso o primeiro treinamento em esgrima. Quando chegou a hora de partir, Ryunsu disse ao Lorde que agora estava totalmente preparado, vestindo sua armadura restaurada e carregando seu novo arco. Ele explicou que seu próximo passo era conseguir uma profissão adequada. Após se despedir do Lorde, que lhe disse que era bem-vindo a qualquer momento, Ryunsu decidiu organizar seus pertences. Antes de partir, ele revisou seu novo equipamento, a armadura do Mestre Louco, que compensava seu baixo nível graças à habilidade de reflexão de dano, e o novo arco Gakgung, que tinha uma precisão adicional de 60% para cobrir suas despesas. Ele também havia criado alguns arcos raros e os colocado à venda na casa de leilões. Ryunsu verificou o preço de venda do segundo arco de Ryun. Em outro lugar, alguém assistia ao leilão com incredulidade, observando que o jogador número 1 da Coreia Negra não havia criado um arco dessa qualidade quando estava no nível 10. Ele se maravilha com como Raon conseguiu criar um arco desse tipo no nível 1, e apenas com materiais de baixa qualidade. Essa pessoa, que se revela ser Ron, o líder da Guilda Escudo Dourado, recorda as palavras de Smith, o ferreiro número 1 do mundo, de que tudo no jogo é decidido por Ares e que a IA Ares, se impressionada com as ações de um jogador, concede a ele uma profissão, habilidade ou título adequado. Ron conclui que para um mestre da oficina de Ryun conseguir criar artefatos desse nível, ele deve ter um título de classe lendária, assim como Smith, voltando a Ryunsu. Ele fica atônito ao ver que o preço final do leilão para seu arco é de 2.050 peças de ouro, o equivalente a 2 milhões de won, uma quantia inimaginável para uma arma do jogo. Ele também percebe que sua contagem de seguidores saltou para 3.200 e ele está tão inundado com convites de guilda e pedidos de criação que não consegue nem checá-los todos. Ryunsu sente que está pronto para partir e define seu destino como a terra sagrada dos ferreiros, a Torre dos Ferreiros. Ele viaja por paisagens cênicas até chegar à imponente estrutura e fica maravilhado com sua magnificência de perto, mas encontra a entrada selada por um selo mágico preso com correntes e se pergunta como entrar. Uma mensagem do sistema aparece explicando que esta é a Torre do Ferreiro de Espadas e que, para se tornar um ferreiro, ele deve quebrar o selo com uma espada forjada na oficina mágica. Ryunsu examina o selo e percebe que é feito de rocha basáltica vulcânica. Ele encontra a entrada da oficina mágica nas proximidades e entra para começar o treinamento necessário para o teste. Na oficina mágica, Ryunsu aprende as regras. Materiais e ferramentas são fornecidos em quantidades infinitas. O tempo de produção é significativamente reduzido, mas as espadas feitas aqui só podem ser usadas para o teste. Ryunsu pensa sobre o teste, que consiste em quebrar um selo de pedra com uma espada, e conclui que o teste se concentra apenas em sua habilidade de criação, especificamente em forjar uma espada capaz de cortar pedra. Em outra parte da torre, Jing, o mestre da Torre dos Ferreiros de Espadas, senta-se murmurando com raiva sobre tolos sem valor. Ele reclama que todos que vêm só perguntam como ganhar dinheiro rapidamente e que estão apenas interessados em produzir lixo, usando habilidades e vendendo sem qualquer respeito pelo verdadeiro trabalho. Na oficina, Jing declara tristemente que o verdadeiro caminho do ferreiro está morto e que todos agora só buscam ouro. Devido ao seu desespero, ele permite que qualquer um que simplesmente queira o título de ferreiro passe por um teste simples, sabendo que seus esforços superficiais nunca serão suficientes para quebrar o verdadeiro selo. Na melhor das hipóteses, eles podem arranhar um pouco. Enquanto Jing vê a tarefa como impossível, Ryunsu decide fazer uma espada de damasco. O sistema o avisa que esse tipo de espada é feito apenas por ferreiros profissionais e recomenda começar com uma simples adaga de ferro, mas Ryunsu insiste em tentar, acreditando que enquanto souber o método e tiver materiais ilimitados, pode pelo menos fazer uma tentativa. Ele se lembra das palavras de seu pai de que uma espada pode cortar pedra e que ele lhe passaria um método especial de forjamento que desenvolveu. Inspirado pelos ensinamentos de seu pai, ele se sente confiante em sua capacidade de realizar a tarefa. Ryunsu fica empolgado ao ver as possibilidades disponíveis para aperfeiçoar as instalações e equipamentos de fundição, um suprimento ilimitado de minérios e um tempo de produção reduzido. Ele descreve o jogo como insano e começa a trabalhar com entusiasmo e paixão incomparáveis. Enquanto isso, Jing é subitamente despertado de seu sono por uma vibração violenta e se pergunta sobre a origem desse tremor. Ele percebe que toda a torre está tremendo devido a alguém martelando com imensa força. Jing corre para ver o que está acontecendo e fica chocado ao ver que a pedra selada, que ele pensava ser inquebrável, foi partida ao meio. Jing fica sem palavras ao ver Ryunsu caminhar calmamente pela entrada aberta. Em um momento de admiração, Jing declara que o deus da metalurgia finalmente apareceu.
Hyun-soo se aproxima dele e simplesmente pergunta se ele passou no teste. Jing responde que geralmente medem a habilidade pela marca que a espada deixa na pedra, mas como Hyun-soo destruiu completamente a pedra, não conseguiram medir nada. Enquanto Hyun-soo se pergunta se isso significa um reteste, um círculo mágico brilhante aparece no chão. Jing esclarece que não se trata de um círculo mágico, mas de um círculo de invocação. O mestre da torre, Jing, apresenta seu martelo especial a Hyun-soo. Hyun-soo o aceita confuso e recebe uma mensagem do sistema confirmando que obteve o martelo de Jing. Uma nova missão de rank SS começa e Jing lhe diz que há um verdadeiro desafio que ele deve agora superar com seus desejos de sucesso. Como o deus da ferraria, Hyun-soo é subitamente transportado para outro lugar. Hyun-soo se encontra nas muralhas de um castelo, confuso com o transporte repentino e se perguntando se este é um novo teste. Ele se surpreende com um exército de orcs invasores avançando em direção ao castelo. Uma missão de rank SS aparece, exigindo que ele derrote o exército orc, o que o choca, pois não entende a conexão com uma missão de ferraria. Os soldados na muralha o veem e torcem pela chegada de reforços do mestre ferreiro. A condição para completar a missão se torna clara: alcançar uma contribuição de 70% entre 50 guerreiros. Hans, o líder da equipe de supressão, um guerreiro de nível 48, o recebe. Hans explica que a invasão orc está se intensificando e que grande parte do equipamento deles foi danificado, e pede a Hyun-soo que use suas habilidades para consertá-lo rapidamente. Hyun-soo esclarece que há um mal-entendido. Ele ainda não mudou sua classe para ferreiro e não possui habilidades. Hans pergunta perplexo sobre o martelo que ele está segurando e Hyun-soo explica, confuso, que o recebeu como parte de um teste de mudança de classe e foi enviado aqui para um teste adicional. Quando perguntado sobre sua experiência em combate, ele admite que ainda é um completo iniciante em lutas. Os soldados ficam desapontados. Eles esperavam apoio, mas receberam um iniciante que precisa de proteção. Hans ordena que Hyun-soo fique na torre de observação por sua própria segurança até que eles voltem. De repente, um orc lançou um enorme machado em direção a Hans. Hyun-soo rapidamente correu em direção a Hans e desviou do machado com surpreendente facilidade. Ele então pergunta a Hans se pode se juntar à luta, apesar de ser um iniciante. Hyun-soo percebe que este é o verdadeiro teste. Enquanto Hans o olha com confusão, ele se sente confiante de que, se lutar como fez contra os goblins, tudo ficará bem. Hans concorda e diz para ele seguir o esquadrão de Ben. Hans avança para a batalha, assumindo a liderança. Imediatamente, Hyun-soo sente a imensa pressão de uma batalha real, que é completamente diferente de lutar contra goblins. Apesar disso, ele se sente confiante de que não vai perder. Hyun-soo enfrenta os orcs com habilidade, consegue derrotar um orc de nível 10 e seu nível sobe para 2. Percebendo que seu mês de treinamento não foi em vão, Ben o observa com incredulidade, admirado com a força de um jogador que não tem uma classe. No calor da batalha, o soldado Ben se encontra em perigo iminente. Hyun-soo percebe a situação e imediatamente troca sua arma pelo arco coreano. Ele dispara uma flecha poderosa e luminosa que atravessa o campo de batalha e atinge o orc no peito, salvando a vida de Ben no último momento. Mas outro orc aparece de repente atrás dele. Hyun-soo consegue atingi-lo habilidosamente também, e o nível de Hyun-soo sobe várias vezes como resultado. Os soldados ficam atônitos, se perguntando como uma única flecha poderia derrubar um orc tão massivo. Hans grita para Ben sair do seu estado de choque, avisando-o de que os orcs agora estão mirando em Hyun-soo e atacando-o. Ben se sente extremamente culpado, percebendo que Hyun-soo se meteu em problemas por causa dele e se culpa por ter perdido o foco na batalha. Hyun-soo, agora cercado, troca de volta para sua espada de luz do dia e libera a habilidade de fúria. A habilidade ataca aleatoriamente todos os inimigos em um raio de 10 metros, resultando na morte de muitos orcs. O nível de Hyun-soo sobe novamente e sua contribuição para a missão atinge 19%. A alegria toma conta do líder da equipe, Hans, que percebe que o velho mestre tinha um bom motivo para enviar Hyun-soo. Hans sente que com Hyun-soo ao seu lado, eles podem alcançar o que antes não conseguiam. Hans olha para Hyun-soo com sincera admiração, elogiando seu brilho e a força que ele demonstrou com entusiasmo. Hans grita para seus soldados, declarando que hoje, com Hyun-soo, eles vão aniquilar as forças orcs. Hyun-soo se sente realmente parte do grupo, enquanto o sistema anuncia que seu desempenho elevou a moral dos soldados. Hyun-soo continua a lutar e sua contribuição sobe para 28%, mas ele se pergunta por que sua porcentagem de contribuição não está aumentando tão rápido quanto esperava, mesmo que esteja matando orcs mais rápido do que qualquer outra pessoa. Nesse momento, uma missão oculta é ativada. Um novo capítulo sem precedentes começa com a chegada de um inimigo formidável. Um guerreiro orc de nível 51 aparece e Hans grita para todos pararem. Hans reconhece o inimigo, dizendo que aquele que nunca poderíamos derrotar finalmente apareceu. Ele é o inimigo jurado deles, e o pânico se espalha entre os soldados. Hans percebe que cometeu um grave erro. Eles avançaram demais na luta e ficaram presos. Apesar da gravidade da situação, seus soldados declaram que estão prontos para lutar até o fim. Ben concorda com eles, gritando que nunca recuarão, e Hans ordena que ataquem, pois não podem continuar a batalha assim para sempre. Hyun-soo nota que os soldados perderam a compostura e estão avançando de forma imprudente. Ele tenta dar cobertura a eles com seu arco, mas fica chocado ao ver que suas flechas ricocheteiam na armadura do guerreiro orc.
percebendo que não conseguem penetrar suas defesas. Embora o arco de Hyun-Soo tenha opções que aumentam sua penetração e precisão, ele descobre que a pele do guerreiro orc é como uma armadura resistente, tornando impossível atacá-lo apenas com o arco. O desespero se espalha entre os soldados, e um se pergunta se deveriam recuar novamente, mas Hans grita que não podem mais recuar. O guerreiro orc avança e facilmente corta a mão de Hans. Hans percebe que o orc é difícil de derrotar com sua força atual. Hyun-Soo vê Hans cair no chão, coberto de sangue. Hyun-Soo grita o nome do líder, Hans, na tentativa de alertá-lo. O medo se espalha entre os soldados ao ouvirem os gritos dos orcs. Um soldado clama em desespero que não consegue quebrar a armadura deles, não importa o que faça, e outro sente que todos serão eliminados naquele momento. Hyun-Soo assume a liderança, gritando para os soldados que continuar lutando dessa maneira só levará a mais perdas, e ordena que formem uma linha defensiva. Ele os ordena a recuar rapidamente para a floresta atrás deles, garantindo que logo os alcançará. Os soldados obedecem suas ordens, priorizando o transporte de seu líder ferido para a segurança e se reorganizando, enquanto Ben ordena que formem uma linha defensiva. Ben diz a Hyun-Soo que essa tática só lhes dará um pouco de tempo, ao que Hyun-Soo responde que ele só precisa de 5 minutos. Ben concorda confiantemente, prometendo que resistirão a qualquer custo. Hyun-Soo se dirige para o fundo da floresta, questionando a si mesmo sobre a ideia de que flechas não podem penetrar armaduras fortes, e responde negativamente. Ele pega o martelo replicador de Ding, uma ferramenta épica com a capacidade de duplicar consumíveis e encurtar o tempo de fabricação, e percebe que seu plano é possível. Enquanto isso, os soldados lutam desesperadamente para repelir o ataque orc. Na floresta, Ben murmurou para si mesmo, afirmando que precisava se segurar não importando o que acontecesse, tentando aguentar os 5 minutos que Hyun-Soo havia pedido. Ben disse que tudo o que precisavam fazer era resistir, mas o exército orc avançava sobre eles implacavelmente. No entanto, Ben insistiu que não desistiria e nunca recuaria. Justo quando Ben estava prestes a morrer nas mãos do guerreiro orc, um projétil misterioso voa repentinamente em direção ao orc e o mata, salvando Ben, que se pergunta confuso o que aconteceu. Mais projéteis voam entre as árvores, atingindo os orcs com precisão, e revela-se que Hyun-Soo é quem os está fabricando e disparando de seu esconderijo. O guerreiro orc ruge de raiva diante dessa nova e inesperada tática, o guerreiro orc ruge de raiva enquanto Hyun-Soo prepara suas armas. Os soldados observam ansiosamente, depositando suas esperanças em Hyun-Soo. Hyun-Soo criou flechas especiais chamadas Pyongjun, que são de um tipo raro e têm poder de penetração e velocidade significativamente aumentados, capazes até de despedaçar rochas. Ele as fabricou usando um guia de bambu chamado Tonga, e replicou as flechas curtas de Eggcell usando um martelo de Ding. Ao combinar essas flechas com seu arco Gakung, um efeito conjunto é ativado que aumenta seu poder de ataque e capacidade de penetração. Os orcs continuam seu feroz ataque e os soldados lutam valentemente em uma tentativa de criar uma abertura para Hyun-Soo atacar. Hyun-Soo aproveita a oportunidade e dispara sua flecha especial, que atinge diretamente o capacete do guerreiro orc. Hyun-Soo sabe que o poder de penetração desse tipo de flecha é equivalente ao de um tiro de rifle. A flecha perfura a armadura espessa e mata o guerreiro orc com um único golpe decisivo. O nível de Hyun-Soo imediatamente sobe. 3. Hyun-Soo ganha o título de matador de orcs, que aumenta seu poder de ataque contra eles e faz com que sintam medo dele. O terror se espalha entre os orcs remanescentes e eles começam a fugir enquanto os soldados gritam para persegui-los. Hyun-Soo e os soldados se juntam à caça. Hyun-Soo pulou em cima de um dos orcs que tentou escapar e disparou suas flechas contra ele com precisão mortal, não deixando espaço para a fuga. Ele atingiu o orc com uma flecha penetrante que se alojou diretamente em sua cabeça, e após um curto período, eles finalmente eliminaram os remanescentes do exército orc. Com a batalha encerrada, a missão de suprimir o exército orc invasor está completa. A contribuição final de Hyun-Soo chega a 92%, e o sistema anuncia que ele completou a missão com um registro excepcional. Os soldados vitoriosos gritam o nome do mestre Hyun-Soo. Hyun-Soo ganha a plena confiança da equipe e recebe um comandante de campo oculto, que aumenta sua carisma em 10 pontos. Hyun-Soo vê o líder ferido, Hans, recebendo ajuda. Hans diz a Hyun-Soo com emoção que sempre se concentraram tanto na defesa que nunca pensou que conseguiriam realizar seu desejo de longa data de derrotar os orcs. Ele agradece profundamente. O restante dos soldados se junta para expressar sua gratidão e Hyun-Soo os agradece em retorno. Hyun-Soo percebe que seu teste adicional finalmente acabou. Ele pensa em retornar à Torre do Ferreiro, mas então se pergunta como voltar lá. Enquanto Hyun-Soo reflete sobre como retornar, a cena muda para a torre central dos ferreiros, onde Ding está de pé, triste, declarando que a Torre do Ferreiro caiu em um estado de declínio. Ele explica que toda a glória e honra foram para os cavaleiros, enquanto apenas aqueles cegos por moedas de ouro vêm até sua torre. Ding afirma que eles precisam de alguém digno de empunhar a espada lendária que cumprirá a profecia. Alguém que carregue o verdadeiro espírito de um ferreiro. Muitos candidatos falharam em cumprir a antiga profecia do Deus dos Ferreiros, que previa a aparição de um sucessor que restauraria sua glória e prosperidade. Ele é interrompido por um dos mestres da torre chamado Coulson, que sarcasticamente pergunta se entre todos os mestres da torre, o grande Ding é o único qualificado para enfrentar o teste da espada.
Coulson se pergunta desdenhosamente se o escolhido não é apenas uma farsa e por que todos foram convocados em meio às suas agendas ocupadas apenas para conceder direitos de teste a um estranho jovem estrangeiro. Ding responde repreendendo Coulson e perguntando se ele não leu a carta que enviou, explicando que ele, Hyun-soo, conquistou esse direito por mérito após passar no teste que haviam estabelecido. Ding acrescenta que Hyun-soo, apesar de ainda não ter mudado de classe, demonstrou uma habilidade incrível em ferreiro, liderando soldados e aniquilando guerreiros orcs. Os outros ficam chocados ao ouvir a palavra aniquilação, não acreditando que alguém que nem sequer mudou de classe pudesse fazer isso. Ding continua sua explicação, afirmando que esse teste foi projetado com base na profecia que diz que o sucessor do Deus dos Ferreiros deve ser mais forte do que qualquer outra pessoa. Por essa razão, a resposta final será fornecida pela própria espada. Ding os assegura que em breve verão a verdade. Nesse momento, um guarda anuncia a chegada do Sr. Hyun-soo ao salão e Ding ordena que ele seja trazido. As portas maciças se abrem e Hyun-soo entra no majestoso salão. Ding o recebe, anunciando que ele passou no teste e conquistou o direito de entrar no sagrado santuário dos ferreiros. Ele acrescenta que agora, Hyun-soo também está apto a desafiar a espada da profecia deixada pelo Deus dos Ferreiros. Ding lhe diz que tudo será decidido no momento em que ele segurar a espada, após o qual receberá uma recompensa adequada. Hyun-soo pensa na frase recompensa adequada, e se lembra de que completou uma missão adicional de Rank SS durante seu teste de mudança de classe. Perguntando-se se a recompensa é obter um manto lendário, Coulson se adianta para parabenizá-lo por estar naquele lugar glorioso e elogia seu desempenho impressionante e o raciocínio rápido que ele mostrou naquele momento crítico. Mas ele acrescenta, com um tom condescendente, que a flecha que Hyun-soo fez era apenas uma réplica de uma arma chamada Solinarian, e que tudo não passou de sorte. Coulson afirma que sem o arco épico que possuía, nunca teria conseguido passar no teste. Ele então desafia Hyun-soo com um sorriso astuto a puxar a espada para ver se a sorte estará ao seu lado novamente. Hyun-soo observa os mestres reunidos da Torre dos Ferreiros, percebendo que são NPCs de alto nível e que cada um deles construiu as lendas de Ares. Ele vê que Coulson, o mestre da Torre dos Ferreiros do Arco, possui um nível formidável de 365, e todos no salão têm títulos e níveis que inspiram admiração como ferreiros. Embora sejam certamente impressionantes, Hyun-soo não sente que suas habilidades sejam inferiores às deles. Ele se pergunta se competissem apenas com base na habilidade pura, sem depender de títulos, ele poderia vencer. À medida que Hyun-soo se aproxima da espada lendária, ela de repente brilha com imenso poder, liberando uma onda de energia que choca Ding, Coulson e todos os presentes. A espada brilha com imenso poder e explode em um flash de luz deslumbrante que envolve todo o salão. Hyun-soo se pergunta em choque o que está acontecendo enquanto é cercado pela energia brilhante. Quando a luz se dissipa, Hyun-soo se encontra parado no mesmo lugar, mas se pergunta confuso onde está a espada que desapareceu completamente. Nesse momento, Ding percebe o que aconteceu e exclama que é assim que a profecia se cumpre. Ding ri alto, percebendo que eles estavam inventando rituais e procedimentos todo esse tempo, e que o verdadeiro sucessor nem precisava tocar na espada para provar seu valor. Do outro lado, Coulson amaldiçoa a situação com intensa raiva, incapaz de aceitar o que aconteceu. Uma mensagem do sistema aparece parabenizando Hyun-soo, anunciando a aparição da primeira classe Deus no mundo de Ares. A raiva de Coulson aumenta ao se perguntar como esse novato poderia receber tal honra. A mensagem do sistema confirma que Hyun-soo avançou para a classe Deus da Metalurgia, deixando Hyun-soo e Ding em estado de choque, pois isso não é apenas uma classe Deus, mas a primeira do tipo em todo o jogo. Hyun-soo ganha um título único de classificação SSS, Deus da Metalurgia, que lhe concede habilidades excepcionais. Ele agora não é mais restrito pelo nível material ao criar, e sua experiência aumenta automaticamente dependendo do tipo de item feito. O mais importante, a profecia confirma que, como ferreiro, ele se tornará mais forte do que qualquer outra pessoa. Um novo teste de missão de classe da espada também aparece, que começará quando ele atingir o nível 100. Os outros mestres da torre sussurram entre si que a espada escolheu o estrangeiro e que a profecia do sucessor do Deus dos Ferreiros foi cumprida. Mas Coulson grita que ele nunca poderá aceitar isso. Coulson argumenta que eles, como mestres da torre, esperaram muito tempo pelo grande sucessor que receberá a revelação do Deus dos Ferreiros, e que não podem concluir que a escolha da espada é a vontade do próprio Deus. Ding grita para ele parar, afirmando que a profecia é absoluta. Coulson responde que o que está acontecendo é uma farsa, e lembra a todos que a profecia também diz que o sucessor deve ter o reconhecimento de todos os mestres da torre. Assim, como o mestre da torre de ferreiro do arco, Coulson oficialmente desafia Hyun-soo para um duelo de ferreiros. Coulson expõe suas condições claramente. Se Hyun-soo o derrotar nesse duelo, ele o reconhecerá como o sucessor. Mas se Coulson vencer, Hyun-soo deve renunciar à posição que a espada da profecia escolheu para ele. Ding fica irritado com Coulson por ter perdido a razão e ordena que os outros o contenham imediatamente. Coulson olha com desdém para seus colegas e, em seguida, diz a Hyun-soo sarcasticamente que ele pode fugir se quiser, caso em que lhe concederá a posição de mestre de torre adjunto, desde que ele aceite submissamente seu treinamento.
Coulson ri de forma insolente, mas Hyun-Soo responde calma e confiantemente que aceita seu desafio. Nesse momento, uma habilidade secreta dos ferreiros se manifesta, que é a de que eles falam por meio de sua arte. Hyun-Soo ganha a habilidade de usar a Forja Divina personalizada. Uma nova missão de Rank S intitulada Duelo dos Ferreiros aparece, com o objetivo de vencer o duelo contra Coulson. Coulson explica que a forma deles de duelar é diferente da dos cavaleiros. É um confronto entre duas obras forjadas com as almas de seus criadores. Na fundição, a regra é que as duas espadas que eles fizerem colidirão, e a que quebrar primeiro fará com que seu proprietário perca. Coulson diz a ele que a melhor oficina de ferreiro foi montada dentro do salão, e como ele, Unsu, agora adquiriu habilidades de ferreiro. Um dia deve ser suficiente para ele fazer sua arma. Coulson acrescenta sarcasticamente que, se Hyun-Soo é realmente o deus da forja, então ele o verá amanhã. Depois que Coulson sai, Jing avisa Hyun-Soo que ele aceitou o duelo de forma imprudente, explicando que Coulson é um dos mestres mais habilidosos da torre. Hyun-Soo concorda, admitindo que se ainda estivesse em sua profissão anterior, essa certamente teria sido uma batalha perdida. No mundo do jogo Ares, habilidades incríveis e melhorias são concedidas com base no nível e nos títulos. E além disso, cada um dos mestres da torre possui habilidades especiais únicas. Mas Hyun-Soo percebe que, quando sua classe mudou para uma classe de Deus, essas diferenças desapareceram. Agora, a única diferença real vem da pura habilidade. Graças à nova habilidade que adquiriu, Hyun-Soo obteve uma habilidade ativa de Rank Deus chamada Criação Personalizada de Deus, que lhe permite criar um artefato totalmente personalizado e conceder a ele qualquer efeito que desejar, com a dificuldade de criação aumentando à medida que o nível dos efeitos desejados se eleva. Enquanto isso, em sua oficina, Coulson recorda seu passado. Ele se lembra de como era um ferreiro que fazia espadas e de como era o legítimo herdeiro do ofício de forjamento de espadas que sua família havia passado por gerações. Mas então alguém muito mais habilidoso do que ele apareceu e, em vez de se tornar um fabricante de espadas, foi forçado a se tornar o mestre da Torre do Arco. Foi amargo, mas ele escolheu aceitar para servir ao grande Jing. Mas ele nunca pode tolerar Jing trazendo um estranho do nada e colocando-o acima dele. Coulson despeja toda a sua raiva e ressentimento no martelo enquanto trabalha, levando a uma enorme explosão de fogo na fundição. Na oficina de Hyun-Soo, Jing observa enquanto ele trabalha em sua espada. Jing acredita que o processo de concessão de habilidades e efeitos a artefatos segue uma lei básica de lucro e perda. Para obter uma vantagem neste duelo, ele deve priorizar a durabilidade e maximizar o atributo de quebra de armas. Isso significa que, para conseguir a habilidade que deseja, ele deve forjar a espada com a maior classificação possível, mas ele nota com confusão que a durabilidade e os atributos da espada de Hyun-Soo parecem ser apenas de grau raro. Hyun-Soo termina de fazer sua espada, que brilha com uma luz intensa, fazendo Jing se perguntar, maravilhado, sobre os verdadeiros pensamentos e habilidades do deus da ferraria. No dia seguinte, todos se reúnem para assistir ao duelo. Coulson sorri sarcasticamente, assumindo que Hyun-Soo conseguiu fazer algo porque não fugiu. Ele pede que ele mostre se realmente merece ser chamado de sucessor dos deuses. Coulson apresenta sua espada primeiro, revelando a espada do Cavaleiro das Trevas de Coulson, uma espada única com durabilidade de 12.000 e poder de ataque de 664, além de habilidades especiais que aumentam sua durabilidade em 35% e concedem a habilidade latente quebra de armas. Jing e os demais presentes admiram a habilidade excepcional de Coulson e como ele conseguiu criar uma espada tão única e impecável durante a noite. Coulson se gaba de que sua espada é uma magnífica obra-prima, imbuída das tradições e técnicas secretas de sua família, e então exige que Hyun-Soo lhe mostre sua espada. Hyun-Soo revela sua espada, que choca Coulson e Jing. Era a primeira espada personalizada de Hyon, de grau raro, com durabilidade de apenas 1000 e poder de ataque de 177. Um dos mestres da torre observa com desprezo, considerando a espada de Hyun-Soo ridícula e pensando que Coulson pode ter estado certo afinal. Coulson sorri triunfante, acreditando que Jing cometeu um grave erro desta vez e que está perdendo seu tempo com um patife e seu jogo patético. Coulson grita que tudo vai acabar ali e corre em direção a Hyun-Soo para que as espadas se choquem. Hyun-Soo permanece firme contra o ataque feroz, e os sons do metal se chocando ecoam pelo corredor. De repente, um barulho alto de estilhaçamento é ouvido, e Jing e os demais espectadores assistem em completo choque. A espada única de Coulson, Dark Knight, se despedaçou e se espalhou pelo chão. Coulson fica sem palavras, incapaz de compreender como isso aconteceu. Hyun-Soo calmamente lhe diz que o valor de uma espada não é determinado apenas por seu grau. Os detalhes da espada de Hyun-Soo aparecem novamente, revelando sua habilidade ativa especial. Uma espada que corta espadas, que dá a ela 65% de chance de cortar a arma do oponente. Era uma espada única, irrecuperável, projetada para ser destruída quando sua durabilidade se esgotasse. Nesse momento, Jing se lembra das palavras de seu pai, que lhe disse que o deus da metalurgia um dia apareceria nesta terra. Alguém que quebraria seus conceitos tradicionais e os guiaria com novos ensinamentos, e que todos teriam a chance de conhecê-lo. Jing se recorda de como um jovem Coulson perguntou ansiosamente a seu pai se ele também poderia receber seus ensinamentos, se ele se tornasse um grande ferreiro.
A cena retorna ao passado recente na oficina, onde Hyun-soo explicou a Jing que apenas quebrar espadas não convenceria os mestres da torre, e por isso decidiu fazer uma espada que corta espadas. Jing se perguntou na época se isso era realmente possível, admitindo que nunca foi uma tarefa fácil. Hyun-soo respondeu que criar um artefato com as propriedades desejadas sempre depende da habilidade e do suor do ferreiro. Agora, Jing percebe a verdade. Foi uma escolha ousada que desafiou o bom senso, respaldada pelo conhecimento e pela capacidade de transformar tal visão em realidade. Ele conclui que Hyun-soo possui todas essas qualidades. O atônito Coulson olha para sua espada quebrada e sussurra o nome Deus da Forja, perguntando a si mesmo se um dia ele também poderia fazer uma espada assim. Hyun-soo observa com um sorriso sereno e lhe diz que, para ele, a palavra impossível não existe. Coulson cai de joelhos, admitindo sua derrota. Hyun-soo declara a Coulson que agora ele está diante do Deus da Forja, e uma janela aparece anunciando que o duelo da missão do ferreiro foi concluído com sucesso. Enquanto a torre se ergue majestosa ao fundo, os mestres da torre se aproximam de Hyun-soo e pedem que ele aceite sua recompensa. Eles lhe apresentam uma caixa contendo 500 peças de ouro, além de um pergaminho com uma receita para forjar um arco lendário, um dos 10 tesouros da Torre do Ferreiro. Coulson admite que esta é uma receita de arco que ele mesmo nunca conseguiria completar e que entregá-la a alguém em seu caminho para se tornar um ser poderoso é seu uso adequado. Jing diz a Hyun-soo que agora que o Deus da Forja finalmente apareceu, eles se esforçarão novamente e pede que ele mire no auge do poder. Ele o encoraja a explorar um mundo mais amplo, declarando que o crescimento do Deus começa agora. A cena muda para o mundo real, onde Hyun-soo está celebrando com seu amigo Ji-hoon. Ji-hoon expressa sua felicidade e surpresa por estar bebendo cerveja na conta de Hyun-soo e o parabeniza entusiasticamente por ter obtido uma classe de rank Deus, chamando isso de insano. Ji-hoon diz a ele que o recomendou o jogo porque seria uma pena desperdiçar seu talento, mas nunca imaginou que ele seria tão talentoso em jogar. Ele acrescenta que após todo o sofrimento que Hyun-soo passou na oficina do ferreiro, ele finalmente está vendo a luz. Ji-hoon pergunta qual é a diferença que a classe Deus faz, e Hyun-soo responde que não acha que haja algo drasticamente diferente no momento. Hyun-soo esclarece que, mais importante, ele precisa pagar a conta do hospital do pai amanhã, e que enquanto isso, mais 10 milhões de won foram adicionados aos custos do tratamento. Ji-hoon diz a ele que se informou sobre o novo remédio do pai, mas como não é coberto pelo seguro, seu custo é de pelo menos 20 milhões de won. Além disso, Ji-hoon o lembra dos custos dos próprios tratamentos de queimaduras de Hyun-soo. Ji-hoon conclui que apenas ter a classe não será suficiente para ganhar dinheiro. Há um limite físico para o número de artefatos que ele pode criar e vender. Ele explica que, essencialmente, ele precisa subir de nível e ganhar fama à medida que o crescimento do Deus começa. Agora, ele o aconselha a construir um relacionamento com a pessoa mais famosa em Ares, pois assim ele pode obter recompensas muito maiores e itens raros, mesmo de missões do mesmo nível, e então usar isso como base para criar artefatos de alto nível novamente. Hyun-soo pensa na ideia de construir um relacionamento com a pessoa mais famosa do jogo, e Ji-hoon, animado, diz que tem uma ideia e pede que ele espere um pouco. Ji-hoon anuncia alegremente que seu irmão mais velho alcançará as melhores conquistas e o ajudará a avançar. Hyun-soo ri dele e apenas pede que ele tente não ser demitido do trabalho. Ji-hoon mostra a seu amigo notícias da comunidade de usuários de Ares, onde todos estão falando sobre como o jogador Lorde, que sempre ficou invisível em primeiro lugar, finalmente alcançou uma classe lendária. Mas Ji-hoon esclarece que essa não é a parte realmente incrível. A coisa incrível é que Lorde conseguiu derrotar o Rei da Espada Barad, algo que ninguém jamais havia feito antes, já que ninguém sequer conseguira atingi-lo. Os jogadores se perguntam como Lorde conseguiu alcançar isso. Enquanto isso, Hyun-soo pensa nos custos hospitalares de 30 milhões de won por mês, e que ele precisa pagar as contas em atraso hoje. Ele percebe que, mesmo se combinar as recompensas das missões e os lucros do leilão, o valor não será suficiente e ele não pode deixar o tratamento do pai parar. Nesse momento, Hyun-soo recebe uma notificação em seu telefone de que uma espada que ele fez foi vendida por 53.310 peças de ouro e que o comprador é Lorde. Hyun-soo imediatamente corre para a recepção do hospital e diz à recepcionista que gostaria de pagar todas as contas médicas pendentes hoje. Imediatamente, Hyun-soo decide firmemente que nunca pode parar de jogar Ares. Agora no jogo, ele recebe uma mensagem de Lorde agradecendo-o calorosamente. Lorde explica que graças à espada de Hyun-soo, ele conseguiu realizar seu desejo de passar no teste de Barad e acrescenta que, se alguém entendesse o verdadeiro valor da espada que ele fez, perceberia que os 50 milhões de won que pagou não são uma quantia tão grande assim. A mensagem de Lorde explica que a espada de Hyun-soo conseguiu cortar a própria espada do Rei da Espada e criar uma abertura, o que claramente surpreendeu o rei. Lorde continua sua mensagem, dizendo ao mestre Raon que o rei do reino Goyar, o rei da espada Barad, está esperando por ele. Hyun-soo lê confuso que o rei quer que ele faça uma espada para ele, e Lorde o incentiva a ir encontrá-lo.
Hyun-soo percebe que essa oportunidade pode resolver todos os seus problemas, desde as contas hospitalares do pai até o novo remédio. Ele decide firmemente que deve ir encontrar Barad e que também encontrará sua oficina perdida. Em seu caminho, aparece um homem de aparência estilosa. Ele visita uma antiga oficina de ferreiro nessa era moderna, dizendo que resta apenas um mês para cumprir a promessa de voltar para Hyun-soo. Ele está conversando com seu amigo Ji-hoon ao telefone, que lhe diz, chocado, que não pode encontrar Barad. Ji-hoon ri da ideia de que apenas conseguir uma classe de rank Deus é tudo. Questionando como um iniciante de nível 10 pode encontrar um rei, ele explica que para encontrar um NPC de alto nível, o nível e a fama do jogador devem ser igualmente altos e que, para encontrar Barad, ele deve estar pelo menos no nível 200. Mas Ji-hoon o tranquiliza, dizendo que não é impossível, e fala sobre o torneio de artes marciais de Goyar. Ele explica que este é um evento realizado todo ano no reino de Goyar, com restrições de nível variando de 50 a 60. Ele acrescenta que o rei Barad está sempre em busca de indivíduos talentosos com potencial de crescimento. Por isso realiza o torneio para forasteiros todos os anos. Ele confirma que o torneio está programado para acontecer em breve e que o vencedor recebe o prêmio em dinheiro diretamente do próprio Barad. Ji-hoon conclui dizendo que esta é a única maneira se Hyun-soo quiser encontrar Barad imediatamente. Hyun-soo viaja em uma carruagem em direção ao seu próximo destino. Com base no conselho de Jing, ele se dirige à região do castelo. Jing lhe dissera que este lugar está na fronteira dos reinos Prime e Goyar, onde uma guerra diária com os mortos-vivos acontece e que eles precisariam de suas habilidades mais do que ninguém. A região do castelo é uma zona de batalha regional, onde eles defendem a invasão de monstros mortos-vivos, segundo Jing. Este lugar é o mais rápido para subir de nível. Hyun-soo está determinado a cumprir a missão que se aproxima, custe o que custar. Ao chegar na região do castelo, ele é recebido por Centurião Render, que pergunta se ele faz parte dos reforços da capital. O comandante lhe diz que seu timing é perfeito, e que eles estão em extrema necessidade de todos que puderem conseguir neste momento. O comandante explica que o número de mortos-vivos invasores está aumentando constantemente. Hyun-soo pergunta se ele sabe a razão, e o comandante responde afirmativamente. Ele explica que quando o sino sagrado Hamasi tocava na região do castelo, os mortos-vivos invasores eram enfraquecidos, tornando-os mais fáceis de exterminar. Até agora, o som do sino tinha impedido os mortos-vivos distantes de se aproximarem, mas há pouco tempo o sino foi destruído em pedaços. O comandante acrescenta que foram pegos de surpresa e estavam fortificando suas defesas, mas o inimigo começou a perceber isso e está se aproximando lentamente. Hyun-soo pergunta ao comandante Render se o sino não pode ser consertado. Render de repente percebe a identidade de Hyun-soo e pergunta ansiosamente se ele veio em nome do mestre Jing, ao que Hyun-soo confirma que foi realmente enviado por Jing, o mestre da Torre dos Fabricantes de Espadas. Render repreende Hyun-soo por não ter lhe contado antes, declarando que estavam esperando por ele, e rapidamente o leva para ver o capitão. Hyun-soo encontra o capitão dos Cavaleiros do Castelo, Kao, que pergunta se o grande Jing o enviou pessoalmente. Render confirma isso, explicando que Hyun-soo deseja ver o sino Ramuz pessoalmente. O capitão Kao informa que Jing já considerou o sino como irreparável. Ele explica que o senhor já fez várias tentativas secretas de restaurá-lo, mas todos os especialistas disseram a mesma coisa. O sino Ramas destruído é marcado como um artefato irreparável. Ele acrescenta que ainda há uma pessoa no castelo procurando uma maneira de consertá-lo, mas é tudo em vão. Render se lembra de que essa pessoa estava no nível 290, e mesmo assim se mostrou impossível. O Capitão Kao pergunta a Hyun-soo sobre sua habilidade e solicita informações sobre seu nível. Hyun-soo responde que atualmente está no nível 13, o que choca bastante Render. O capitão diz a Hyun-soo que não deseja culpá-lo por ter vindo ajudá-los, mas que em seu nível seria prudente encontrar um lugar onde ele possa realmente contribuir. O capitão explica que a região do castelo está agora à beira da aniquilação, e quando o exército principal dos mortos-vivos começar a avançar, esse será seu dia do juízo. O capitão afirma que é seu dever proteger o senhor e o povo até o fim, e ele deve cumprir sua obrigação. Nesse momento, um soldado irrompe gritando que os mortos-vivos estão atacando a parede leste. Eles são ghouls, e um imenso enxame deles está correndo em direção a eles. Parece que o nível do ghoul é 41. O capitão ordena a seus homens que a situação é crítica, e eles devem segurar os portões a todo custo. Ele então ordena que Render o siga e diz a Hyun-soo que tudo o que discutiram deve permanecer em segredo. Hyun-soo pensa que, se for como na guerra contra os orcs, ele pode lidar com essa situação. À medida que uma nova missão de guerra regional começa, exigindo que ele repele os ghouls invasores e defenda os portões, hordas de ghouls correm em direção às paredes. Os soldados lutam ferozmente, e Render explica que monstros mortos-vivos são difíceis de matar sem armas imbuídas de poder sagrado, então eles devem atingir o mesmo ponto repetidamente. Render observa com espanto enquanto Hyun-soo derruba um ghoul com uma única flecha na cabeça. Apesar de não possuir nenhum poder sagrado, Hyun-soo utiliza a habilidade de flecha voadora, que atravessa fileiras de ghouls com um único golpe poderoso. A flecha é disparada com força, perfurando os corpos dos ghouls um após o outro. Os soldados torcem entusiasticamente enquanto Render declara que derrubará todos eles, não importa quantos sejam. Hyun-soo pensa consigo mesmo que isso não é tão ruim quanto ele imaginava, e que se as coisas continuarem assim, eles conseguirão completar a missão. Uma mensagem do sistema anuncia o início de uma nova história. De repente, uma nova ameaça aparece, e uma missão que exige a derrota de um gigante ghoul de cerco surge.
Os soldados gritam em terror com a aparição do gigante Ghoul e percebem que precisam chamar o capitão imediatamente. Mas outro soldado explica que o Capitão Cal está ocupado defendendo o portão e não tem forças extras para oferecer. À medida que o perigo se aproxima, Render teme que a parede caia. Hyun-soo anuncia que chamará a atenção do monstro por um momento e salta do muro. Os soldados gritam em alarme, avisando-o de que é muito perigoso ir sozinho. Abaixo, Hyun-soo enfrenta o gigante Ghoul, desviando habilidosamente de seus ataques e desferindo golpes de contra-ataque. Hyun-soo consegue chamar a atenção da enorme besta, e Hyun-soo pensa que, uma vez que a derrube, as coisas fluirão suavemente. Ele continua a desviar dos brutais ataques do Ghoul e decide que deve primeiro afastá-lo o máximo possível da parede. Ele se pergunta se conseguiu chamar sua atenção por completo, mas o Ghoul de repente o ataca com força avassaladora. Hyun-soo fica surpreso com a imensa velocidade da besta. Para criar alguma distância, ele troca sua arma pelo arco e dispara uma flecha enquanto desliza pelo chão. A flecha atinge diretamente a cabeça do Ghoul, mas ricocheteia sem causar nenhum dano, o que choca Hyun-soo. O Ghoul retaliar com um ataque feroz, fazendo os pontos de vida de Hyun-soo caírem abaixo de 10%. Uma mensagem do sistema o avisa que quando seus pontos de vida chegarem a 0%, ele será desconectado à força. Hyun-soo grita recusando-se a deixar que termine assim, mas cai no chão, derrotado. Hyun-soo se coloca de joelhos, refletindo sobre a absurdidade do conceito de desconexão forçada. Ele percebe que, se falhar em completar este evento, não poderá participar do torneio de artes marciais Goyar. E se isso acontecer, as contas do hospital de seu pai, seu próprio tratamento e a recuperação de seu caminho como ferreiro se tornarão impossíveis. Ele se recusa a voltar a ser uma pessoa sem esperança, percebendo que este jogo era sua única chance de mudar sua realidade. Com determinação, Hyun-soo declara que não pode desistir aqui, não importa o que aconteça. Ele dispara outra flecha que atinge o gigante Ghoul, que grita de dor. Mas o monstro retaliar com um feroz ataque sônico, fazendo os pontos de vida de Hyun-soo caírem abaixo de 3%. Apesar de seus ferimentos graves, Hyun-soo grita que nunca desistirá e se prepara para disparar outra flecha, afirmando que ainda não acabou. Mas ele fica horrorizado ao descobrir que sua corda de arco se rompeu. O Ghoul aproveita a oportunidade e lança um ataque devastador, reduzindo os pontos de vida de Hyun-soo a apenas 1. Estando à beira da derrota, Hyun-soo se recusa a desistir dessa forma devido à sua absoluta persistência. Uma mensagem do sistema aparece anunciando que uma condição especial foi atendida. A mensagem explica que, com os pontos de vida abaixo de 5%, seu forte desejo e vontade atenderam aos requisitos do Deus da Forja, permitindo-lhe adquirir uma nova habilidade. Hyun-soo adquire a habilidade de forjamento de emergência do Deus, através da qual ele deve forjar uma arma em 20 segundos. Essa arma só pode ser usada por 30 segundos. Hyun-soo percebe que esta é sua chance. O processo de forjamento de emergência começa com uma contagem regressiva de 19 segundos. Hyun-soo sabe que esta é sua última chance de completar essa missão. Ele seleciona os materiais e começa a forjar a arma com uma velocidade incrível enquanto a contagem regressiva continua. Quando o cronômetro chega a 0, Hyun-soo termina de fazer uma nova espada e salta em direção ao monstro novamente. Ele solta um grito de guerra, avança em direção ao gigante Ghoul e usa a habilidade Espada da Ceifadora da Morte. Por um momento, o gigante Ghoul congela no lugar como se o tempo tivesse parado ao seu redor, e ele o perfura com sua nova espada em um único golpe final. O gigante Ghoul cai derrotado e o exausto Hyun-soo observa a cena. Ele sorri em vitória, percebendo que teve sucesso. Uma mensagem do sistema anuncia que ele eliminou o gigante Ghoul e ganhou uma imensa experiência, elevando seu nível para 38. Hyun-soo pensa aliviado que esse nível é suficiente para participar do torneio. Ele desaba de exaustão enquanto a renderização e os soldados correm em sua direção, chamando seu nome. Hyun-soo acorda mais tarde e se encontra em uma cama completamente enfaixado. Ele se senta perguntando quanto tempo passou e questiona sobre o destino do Ghoul. Quando Hyun-soo acorda, encontra-se cercado por soldados que estão cantando seu nome e chamando-o de verdadeiro herói. Um dos soldados se aproxima e o agradece, explicando que foi graças a ele que conseguiram sobreviver naquele dia. O Capitão Cal também se aproxima e o agradece, perguntando como ele conseguiu. Hyun-soo responde que não tem certeza de como explicar e pensa consigo mesmo que qualquer explicação que der pareceria inacreditável. O capitão insiste para que ele não seja tão modesto, afirmando que foi ele quem liderou a batalha de hoje. Hyun-soo reflete sobre sua estratégia. Ele percebeu que os Ghouls, como fantasmas, são fracos ao poder sagrado. Isso lembrou da Espada dos Quatro Símbolos, uma espada conhecida por sua capacidade de exorcizar espíritos malignos e afastar desastres. Graças ao que seu pai lhe ensinou sobre restauração naquele dia, ele conseguiu trazer essa espada de volta à vida. Hyun-soo se sente grato por seu plano ter funcionado exatamente como ele imaginou. O Capitão Cal insiste em recompensá-lo e lhe dá uma bolsa contendo 2.000 peças de ouro, o que deixa Hyun-soo muito feliz, pois é equivalente a 2 milhões de won. O Capitão Cal admite que subestimou Hyun-soo, pensando que ele era como os outros forasteiros. O capitão se inclina, pedindo que ele aceite suas desculpas. Hyun-soo o tranquiliza, dizendo que está tudo bem, e agradece por ele tê-lo reconhecido. E naquele momento, a afinidade entre eles atinge seu máximo. Então, o Capitão Cal faz um pedido formal a Hyun-soo para consertar o sino de Rama.
O capitão explica que sentiu um poder sagrado na espada que Hyun-soo usou anteriormente e com essa habilidade acredita que ele pode fazê-lo. Hyun-soo pede desculpas, dizendo que aprecia suas palavras, mas que agora precisa ir ao reino de Goyar. O capitão Cal sorri, admitindo que havia esquecido um detalhe importante. Hyun-soo é um ferreiro. Ele lhe diz que o senhor possui uma medalha lendária e que se ele consertar o sino, pode lhe dar. Hyun-soo fica surpreso com a menção da medalha lendária e se interessa. O Capitão Cal o leva para ver o sino. Ele revela uma pilha de fragmentos dourados, explicando que este é o sino de ramas. Hyun-soo está chocado. O sino não está apenas quebrado, mas completamente estilhaçado. O capitão pergunta se ele realmente pode refazê-lo e se pode acreditar nisso. Hyun-soo admite que está pior do que esperava, mas acredita que deve haver uma maneira. Nesse momento, uma mulher se aproxima deles e declara friamente que o sino não pode ser consertado. Ela acrescenta que mesmo no seu nível 290, ela não consegue fazê-lo e se pergunta como ele pode afirmar que é capaz. Ela o acusa de ser uma fraude. Mais cedo, uma mulher chamada Belle, ou líder de equipe Kim, anuncia que está deixando a guilda. O mestre da guilda do escudo dourado, Crone, pergunta a ela, chocado, por que ela está resignando de repente e se ela não se importa com tudo o que construiu até agora. Ela responde que está cansada agora. Crone tenta convencê-la a ficar, dizendo que se ela conseguir trazer o ferreiro Rion desta vez, as coisas vão melhorar. Mas ela responde com raiva que esse é o problema e pergunta como eles podem oferecer 500 milhões por ano a um jogador aleatório. Crone argumenta que o ferreiro Rion vendeu sua primeira espada feita à mão por 50 milhões de won e que se conseguirem recrutá-lo, a guilda vai crescer rapidamente. Belle lembra a Crone que o ferreiro que trouxeram antes era apenas uma fonte externa e o que veio depois pegou o depósito e fugiu. Ela acrescenta que outro ferreiro ganhou na loteria e desapareceu e continua a listar os fracassos. Belle pede que ele pare de explicar como é difícil limpar toda essa bagunça, e insiste para que ele não tente impedi-la. Crone, relutantemente, concorda com sua decisão, mas a assegura de que sempre terá um lugar para ela caso decida voltar. A cena muda para o Castelo. Belle chega e encontra a vila em ruínas, perguntando-se em choque como uma vila assim poderia desaparecer. Ela pensa que este é o lugar que lhe mostrou que as pessoas aqui não são apenas personagens não jogáveis, mas pessoas reais como ela. Belle acredita que se conseguissem consertar o sino de Rama, talvez pudessem parar toda essa destruição. Ela decide que precisa ir verificar o sino novamente. Quando chega à sala do sino, fica surpresa ao encontrar Hyun-soo lá. Ela o acusa de ser um fraudador. Hyun-soo responde confuso, perguntando quem ela é para dizer isso. Ela responde que é uma ferreira de um nível muito superior ao dele. O Capitão Cal intervém e pede a todos que não briguem. Ele apresenta Belle como a ferreira avançada que mencionou anteriormente, e apresenta Hyun-soo como a pessoa que ajudou a eliminar os ghouls. O capitão acrescenta alegremente que, além disso, Hyun-soo diz que vai consertar o sino. Belle se pergunta sarcasticamente como um jogador de nível 38 poderia ajudar a eliminar ghouls, e agora afirmar que vai consertar o sino. Belle acusa Hyun-soo de tentar tirar proveito da situação deteriorada na região do castelo. Hyun-soo pergunta calmamente o que ela está falando desde que chegou. Hyun-soo a ignora e começa a examinar os fragmentos do sino, se perguntando se mudaram de alguma forma. Uma janela do sistema aparece, confirmando que o sino Ramas está imbuído de poder sagrado, está completamente destruído e a reparação é impossível. Hyun-soo conclui que não há chance de reparo por métodos tradicionais. Ele então pega um martelo e golpeia um dos fragmentos com força. Belle grita de terror, pedindo para ele parar. Hyun-soo fala calmamente e diz a ela que é possível. Ele explica que a restauração é viável. Belle pergunta a ele, com raiva, se ele não sabe o que significa artefato irreparável. Nesse momento, um soldado entra correndo na sala, gritando pelo capitão e informando que os mortos-vivos estão invadindo em números massivos. Todos ficam chocados. Uma janela do sistema aparece e Hyun-soo inicialmente pensa que é uma nova missão, mas percebe que é uma notificação de atualização. A notificação anuncia que a atualização da região do castelo começou e que, após a conclusão da atualização, a região atualizada será criada. Eles percebem que a região está se transformando em uma terra de mortos-vivos. Belle acredita que este é o fim, mas Hyun-soo a corrige, dizendo que se eles fizerem o sino, poderão detê-lo. Belle descreve suas palavras como impossíveis, mas Hyun-soo insiste que é possível. Então Hyun-soo se volta para Belle e pergunta diretamente sobre a região do castelo. Não foi ela quem quis protegê-la? Belle admite que Hyun-soo está certo, mas se pergunta como fazer isso. Hyun-soo pede que ela o siga, adicionando os fragmentos do sino de Rama ao seu inventário. Ele, entusiasmado, declara que eles protegerão aquele lugar juntos. O Capitão Cal diz a Hyun-soo que conta com ele para consertar o sino, e que ele o segurará o máximo que puder. Então Hyun-soo diz para deixar isso com ele. O capitão levanta sua espada e grita para seus homens não perderem a esperança e que lutarão até o fim. Ele os exorta a aguentar um pouco mais, insistindo que devem proteger Castle. Na oficina do ferreiro, Belle pergunta a Hyun-soo o que ele vai fazer.
Hyun-soo explica que quando quebrou o fragmento mais cedo, o poder sagrado não desapareceu, o que significa que o poder está dentro do material em si. Ele planeja derretê-lo e forjar um novo sino, acreditando que se o sino estiver completo, o poder sagrado será mais forte. Bell comenta que nunca viu uma habilidade como essa antes, e Hyun-soo responde que nem sempre é necessária uma habilidade para consertar algo. O processo de fundição começa, e Bell se pergunta, admirada, se ele pretende fazer isso à mão, nesta época. Hyun-soo pergunta a ela por que ela não está ajudando, explicando que ele não pode fazer isso sozinho. Enquanto isso, nos escritórios dos desenvolvedores de jogos, um desenvolvedor observa a contagem regressiva para a atualização da região Castle. Com menos de uma hora restante, ele declara em desespero que estão em apuros e que essa atualização está prestes a ser desperdiçada. Um colega pergunta por que ele está resmungando no dia da atualização e Kim Tae-suk diz para ele olhar para a tela. O colega se pergunta se é sobre aquele jogador ferreiro. Ele afirma que um jogador não pode consertar isso, mas sua colega esclarece que Bell não é uma jogadora comum. O dia fatídico da atualização da região Castle chega e a batalha se intensifica. Cal grita ordens para parar os mortos-vivos e impedir que entrem. Eles lutam com todas as suas forças, ofegantes de exaustão, os soldados sofrem ataques brutais e um cai diante de um enorme monstro. Mas Cal intervém e mata a besta. O Capitão Cal corre para verificar como ele está e grita para seus homens aguentarem um pouco mais. Ele os exorta a proteger Castle, o lugar onde nasceram e cresceram durante toda a vida. No meio da luta, a espada do Capitão Cal começa a rachar. Ele se pergunta em desespero por que isso está acontecendo agora. Enquanto sua espada está prestes a se despedaçar, um monstro avança em sua direção e o Capitão grita em desafio. Ele amaldiçoa a situação, acreditando que tudo terminará assim. De repente, um poderoso som de sino ecoa pelo campo de batalha. Os mortos-vivos seguram as cabeças e gritam de dor. Eles pegam fogo e caem um a um, enquanto o misterioso som do sino continua a se espalhar. O eco do sino ressoa por toda a região e as forças defensoras olham alegremente na direção da fonte do som. O Capitão Cal exclama feliz que o sino de ramas foi consertado nos escritórios dos desenvolvedores. Um dos desenvolvedores cospe sua bebida em choque, incapaz de acreditar no que está vendo na oficina do ferreiro. Hyun-soo estava dando os toques finais no sino e os desenvolvedores se perguntam se realmente conseguiram. O desenvolvedor pergunta à sua equipe, incrédulo, se ele perdeu a cabeça. De volta à oficina, Hyun-soo e Bell olham para o martelo usado no trabalho e Bell pergunta como eles realmente conseguiram isso. No escritório, um desenvolvedor grita perguntando o que está acontecendo e se a atualização realmente falhou. Kim Tae-seok explica que aquele homem, Hyun-soo, não dormiu um momento desde que a contagem regressiva da atualização começou há uma semana. É revelado que, há 5 dias, Hyun-soo foi direto para a oficina do ferreiro na região de Castle, reuniu a força de trabalho da cidade e começou a consertar o sino de rama. Ele explicou que eles deveriam derreter tudo até seus materiais básicos, ou mais precisamente, extrair o poder divino deles. Enquanto Hyun-soo desenhava os projetos, deixou Bell encarregada de gerenciar os trabalhadores e fornecer o campo de batalha. Depois disso, Hyun-soo começou o processo de criação personalizada do deus. Ele planejou usar sua habilidade para maximizar o poder do sino contra os mortos-vivos e forças malignas, além de adicionar uma habilidade que pudesse causar dano direto. Ele gritou para os trabalhadores aumentarem o calor da fornalha com a vontade compartilhada de proteger a região de Castle. Todos trabalhavam em direção a um único objetivo. Ele, Hyun-soo, gritou para que se concentrassem e não deixassem nenhuma impureza. Enquanto os trabalhadores estavam determinados a fazer o que fosse necessário para proteger sua terra natal, acreditavam que isso imbuiria o sino com um poder divino ainda maior. As cenas mostram a passagem dos dias, do 4º dia antes do fim ao 3º e 2º, e finalmente ao último dia, onde Bell continuava a observar, exausta. Belle acorda perguntando se de repente quando adormeceu. Ela vê o sino completo com admiração, sem acreditar que Hyun-soo trabalhou nele por dias sem parar. Uma janela do sistema aparece diante dela, anunciando que seu título de aprendiz está brilhando. Ela testemunhou um processo de criação realizado por um mestre ferreiro, o que aumentou sua eficiência de maestria em ferreiro avançado em 22%. Ela se pergunta, em choque, se esse jovem é realmente um mestre ferreiro. Hyun-soo lhe diz que o barulho deve ter sido muito alto, mas ela dormiu profundamente. Bell protesta dizendo que não ficou inconsciente por tanto tempo. Hyun-soo a tranquiliza, dizendo que estão nas etapas finais e pede que ela espere. Bell de repente pergunta se ele é Hyun, o ferreiro. Hyun-soo confirma sua identidade e coloca a mão sobre o sino recém-completado, que brilha com imenso poder e está gravado com seu símbolo especial. Bell observa o sino finalizado com admiração, dizendo que chamá-lo de bonito não faz jus a ele. É uma obra-prima magnífica. Uma janela do sistema aparece, explicando que esta é a segunda criação personalizada de Hyun em andamento. Único e com durabilidade infinita, é um artefato reconstruído que era irreparável. Bell se pergunta se essa é a razão de seu poder, admitindo que nunca viu ninguém ter sucesso em algo assim antes. De repente, Bell agarra as mãos de Hyun-soo com força e pergunta ansiosamente se ele ficará com ela a partir de agora. Hyun-soo, confuso, pergunta o que ela quer dizer, se questionando se é uma declaração de amor, o que Bell nega, envergonhada. A cena retorna ao dia decisivo da batalha, onde Hyun-soo atinge o sino recém-completado.
ondas de energia sagrada emanam do sino, aniquilando as hordas de mortos-vivos que gritam de agonia enquanto queimam. Os soldados ficam sem fôlego ao assistir a cena horrível. Uma mensagem do sistema confirma que Hyun-Soo criou um novo sino e erradicou os mortos-vivos, e que agora ele pode impedir a atualização e criar uma nova história. Hyun-Soo grita triunfantemente que conseguiram, agradecendo a Deus por não ter chegado tarde demais, mas ele imediatamente desaba, dominado por um estado de extrema exaustão que o deixa atordoado. Bell corre até ele ansiosamente perguntando se ele está bem, enquanto uma mensagem do sistema anuncia a conclusão do reparo, a missão do sino de Rama. Outra mensagem indica que as recompensas foram alteradas. Enquanto isso, a notícia se espalha rapidamente pela comunidade de jogadores de Ares. Alguém pergunta se os outros conhecem o ferreiro Hyun, e posta um tópico intitulado A razão pela qual a atualização da região Castle falhou, com fotos da torre antes e depois do reparo do sino. Os jogadores reconhecem o nome Hyun do primeiro espada personalizada de Hyun, e ficam surpresos ao saber que ele consertou o sino de Ramas. Como resultado, um grande número de jogadores começa a seguir a oficina de Hyun. Hyun-Soo acorda em sua cama com um som de notificações contínuas, se perguntando sobre todo aquele barulho. Ele vê que a contagem de seguidores de sua oficina saltou para 1.155 e fica maravilhado, se perguntando como isso é possível. Hyun-Soo sorri, percebendo que foi uma coisa boa. Ele gravou seu nome, Hyun, no sino, pois agora todos que visitarem a região de Castle o verão. Alguém bate na porta e pede permissão para entrar. O Capitão Cal entra entusiasticamente, anunciando que o salvador de sua região despertou. Ele diz que veio com a aprovação do Senhor para lhe dar sua recompensa por fazer o sino, que é de 330 mil peças de ouro. Hyun-Soo fica atônito com a quantia, que equivale a 330 milhões de won. O capitão acrescenta que o Salvador merece uma recompensa desse calibre e lhe apresenta uma caixa como presente do próprio senhor. Ele desabotoa e abre para encontrar a lendária medalha de Oricalco. Hyun-Soo agradece ao capitão. O Capitão Cal insiste que são eles quem deveriam estar agradecendo a ele, explicando que, ao contrário de outros forasteiros, Hyun-Soo não abandonou sua região e os protegeu. O capitão expressa sua sincera gratidão. Hyun-Soo sente a sinceridade do capitão e pensa que ele apenas fez o que precisava ser feito, percebendo que o desespero das pessoas em Ares não é diferente do desespero que enfrentam na realidade. Hyun-Soo então se despede do capitão, explicando que precisa voltar para onde costumava viver por um tempo, e o capitão concorda imediatamente. Hyun-Soo decide que é hora de retomar sua oficina e sai do jogo. O capitão e seu colega olham para o local onde Hyun-Soo desapareceu, comentando que os forasteiros são um grupo estranho. No dia seguinte, em Gyeongju, Hyun-Soo se encontra com o investidor imobiliário Kang Hyuk-soo. Kang olha para seu telefone que exibe uma mensagem informando que o Sr. Hyun-Soo depositou 330 milhões de won. Kang diz a Hyun-Soo que ele realmente fez isso, expressando sua surpresa e profunda admiração. A cena retrocede um ano. Hyun-Soo está sentado com Kang Hyuk-soo, que está revisando os documentos da propriedade. Kang diz a ele que o valor total é de 330 milhões de won. Kang menciona que ouviu sobre o grande incêndio e tranquiliza Hyun-Soo, afirmando que o valor deve ser mais do que suficiente para as contas do hospital, incentivando-o a manter a cabeça erguida. Enquanto Kang se prepara para sair, Hyun-Soo pergunta com uma voz hesitante se poderia recomprar a oficina. Kang Hyuk-soo pede esclarecimentos sobre o que Hyun-Soo acabou de dizer. Hyun-Soo repete sua pergunta, explicando que se conseguisse levantar o dinheiro, Kang venderia a oficina de volta para ele. Kang aconselha que comprar uma oficina queimada seria apenas um desperdício de dinheiro e que seria melhor comprar uma nova caso precisasse. Hyun-Soo insiste que deve ser a oficina deles, já que o lugar está cheio de memórias de seu pai. Kang pensa um pouco e decide conceder a Hyun-Soo um prazo de exatamente um ano. No entanto, ele o avisa que assim que o ano acabar, venderá a propriedade para o primeiro comprador. Hyun-Soo agradece calorosamente, enquanto Kang lhe diz que estará esperando seu retorno na presente. Lendo a mensagem de depósito novamente, Kang repete sua profunda admiração por Hyun-Soo. Ele admite que, embora tenha sido ele quem fez a oferta, em seu coração sabia que estava pedindo o impossível. Hyun-Soo explica que o prazo de um ano era apenas uma estimativa e que a oportunidade de vender tal propriedade poderia ter terminado a qualquer momento. Mas Kang já havia cumprido sua promessa. Hyun-Soo pergunta por que Kang foi tão gentil com ele. Kang responde que ele foi a primeira pessoa a pedir para recomprar uma propriedade após vendê-la. Ele acrescenta que só queria encorajar alguém como ele. Hyun-Soo agradece novamente a Kang e pensa consigo mesmo que, graças a ele, não precisou desistir do workshop e que precisa retribuí-lo de alguma forma. Hyun-Soo pergunta se ele conhece um jogo chamado Ares. Kang ri e responde que, claro, ele conhece. Quem não ouviu falar dele nos dias de hoje? Hyun-Soo revela que, na verdade, é um ferreiro em Ares. Kang comenta que esse é o trabalho perfeito para ele. Hyun-Soo se oferece para fazer um artefato como presente. Kang, animado, pergunta se ele pode fazer uma peça personalizada, independentemente do efeito, tipo ou nível. Hyun-Soo sorri e responde que, claro, prometendo que fará qualquer coisa que ele quiser. Hyun-Soo entra em uma taverna onde Bell o chama para se sentar com ela. Esta é a primeira vez que se vêem desde o incidente dos mortos-vivos. Bell reclama de como foi difícil encontrá-lo.
e Hyun-soo pede desculpas, mas ela diz que estava apenas brincando. Bell se apresenta corretamente, explicando que foi a estrategista-chefe da Guilda do Escudo Dourado e a responsável por transformar a guilda no que é hoje. Ela acrescenta que naquele dia ficou certa de uma coisa, que Hyun-soo um dia se tornaria um dos jogadores de maior ranking. Portanto, Bell vai direto ao ponto. Ela diz a ele que quando ele finalmente criar uma guilda, ela quer ser sua primeira membro. Hyun-soo brinca lembrando-a de que ela o chamou de golpista apenas alguns dias atrás. Bell imediatamente se desculpa, mas justifica sua posição dizendo que qualquer um teria se confundido naquela situação. Hyun-soo diz a ela que estava apenas brincando, e que também está ansioso para trabalhar com ela. E eles se cumprimentam, mas antes disso, Hyun-soo decide contar a ela seus planos. Bell fica chocada ao saber que Hyun-soo vai se encontrar com o Rei da Espada Parad, uma das 10 lendas. Hyun-soo confirma que vai participar do torneio de artes marciais de Joyard. Acrescenta que o pão que está comendo é delicioso, e se pergunta se o vencedor receberá seu prêmio do próprio Parad. Bell confirma isso, mas está preocupada, explicando que este torneio é um encontro de estrelas em ascensão de todos os lugares e não é brincadeira. Hyun-soo simplesmente responde que é exatamente por isso que ele deve vencer. Bell se pergunta como ele pode dizer isso tão simplesmente e se ele consegue até mesmo saborear sua comida. Hyun-soo a tranquiliza para não se preocupar e diz que vai almejar o topo usando sua especialidade, deixando-a confusa. Quando Hyun-soo pergunta se ela vai comer, ela responde que está cheia. O dia do torneio de artes marciais de Joyard chega. O chefe do torneio, Baek, dá as boas-vindas aos forasteiros. Ele anuncia que o torneio começará no momento em que ele sair do palco e que todos enfrentarão monstros em breve. Ele acrescenta que, embora possam não ser capazes de vê-lo, Sua Majestade, o Rei Parad, está os observando, então devem se comportar da melhor maneira possível. Ele lhes deseja sorte e uma janela do sistema anuncia o início do torneio. Na arena, os participantes enfrentam os monstros. A primeira missão é sobreviver ao ataque do Golem, com um limite de tempo de 1 hora. Os participantes correm para a batalha entusiasticamente, com um deles esperando que o Golem seja o primeiro oponente. Uma janela do sistema anuncia a primeira prova do torneio. Quem matar o Golem de pedra nível 109 receberá uma recompensa. Um participante fica surpreso com o alto nível do Golem, perguntando-se se sempre foi tão alto, e observando que a primeira rodada deveria ser fácil. Outro participante avança imprudentemente, declarando que é por ordem de chegada, mas é imediatamente esmagado pelo Golem, resultando em um logout forçado. Os outros participantes gritam em terror e tentam desviar dos ataques, mas caem um a um e também são desconectados. Os participantes gritam em pânico, percebendo que essa situação é completamente diferente das informações que tinham, e se perguntam como deveriam derrotar essa criatura. Hyun-soo fica observando a situação, enquanto os outros jogadores xingam sua má sorte, percebendo que foram enganados. Em outro lugar, o chefe do torneio, Baek, percebe que o torneio se transformou em um completo desastre. Um golem de pedra do torneio de alto nível foi misturado por engano. Baek teme que a esse ritmo, todos os participantes do torneio serão eliminados e decide que deve ver Sua Majestade imediatamente. Baek corre para a câmara do rei gritando, Vossa Majestade, e insiste que eles devem parar o torneio agora. Mas o rei Parad rejeita calmamente seu pedido. Baek pergunta confuso, o quê? Mas... O rei o interrompe, perguntando se ele ainda não entende a situação. O rei diz para ele olhar de perto aquele guerreiro na arena. Hyun-soo dispara uma flecha brilhante que atinge o Golem de pedra. É revelado que essa é a terceira criação personalizada de Hyun-soo, o Aegis de Orichalco, uma flecha especial que tem a capacidade de retornar ao usuário após ser disparada. Os outros jogadores ficam maravilhados, se perguntando como uma flecha pode voltar como um boomerang. Hyun-soo pensa que essa flecha é a recompensa que ele recebeu da região de Cassel, e que é incrível que seja feita do lendário Orichalco, funcionando tão bem quanto o esperado. Hyun-soo dispara a flecha novamente, atingindo o Golem enquanto ela retorna. A flecha quase atinge outro jogador, que grita para Hyun-soo ter cuidado, a menos que ele esteja tentando matá-lo, e Hyun-soo imediatamente pede desculpas. Como resultado do golpe, o Golem de pedra fica atordoado por 4 segundos. Os jogadores gritam que o Golem está atordoado e que essa é a chance deles de atacar. Os jogadores lançam um ataque total, mas o Golem se recupera e ruge de raiva. Ele começa a atacar violentamente e os jogadores gritam e se avisam. O Golem continua sua fúria aleatória e avança em direção a Hyun-soo, enquanto um jogador grita que eles só precisam aguentar um pouco mais e tudo vai acabar. E outro grita para Hyun-soo correr. Os jogadores recebem o golpe e lutam para se manter vivos. No último momento, Hyun-soo troca sua arma pela espada do dia, declarando que ainda não acabou. Ele bloqueia o golpe massivo do Golem, mas a força do impacto o joga ao chão. Baek implora ao Rei Parad, dizendo que eles devem parar o torneio agora, apontando que o participante parece ter atingido seu limite. O rei observa com interesse e de repente algo inesperado acontece que chama sua atenção na arena. Apesar de ter caído, Hyun-soo usa novamente a habilidade de criação de Deus de emergência. O processo de criação se completa, resultando no Voldu de Damasco, uma arma especificamente projetada para cortar pedra. Com um único golpe poderoso, Hyun-soo derrota com sucesso o Golem de pedra. O Voldu de Damasco desaparece,
pois foi uma criação de emergência, enquanto Hyun-soo recebe uma enxurrada de notificações de nível. Hyun-soo fica maravilhado ao perceber que seu nível aumentou em 14. Enquanto os outros jogadores o observam com incredulidade, se perguntando como ele conseguiu derrotá-lo, Hyun-soo pergunta, confuso, se não era para eles derrotá-lo. Os jogadores respondem que a missão era sobreviver, então como poderiam derrotar um monstro com uma diferença de nível tão grande? Eles explicam que a prova consiste em 3 estágios e a aparição desse golem já havia desestabilizado o equilíbrio. Ele não estava lá para ser derrotado. Hyun-soo agora entende a situação. De repente, Hyun-soo se sente extremamente tonto e perde a consciência. Os outros jogadores se reúnem ao seu redor, perguntando se ele desmaiou, e notam que ele não foi desconectado. Eles começam a discutir quantas armas ele usou, inicialmente pensando que ele era multi-habilidoso, mas agora percebendo que ele é um mestre em armas e desejando ter apenas uma de suas incríveis armas. Nesse momento, Baek anuncia a todos os participantes que, devido a um erro por parte dos organizadores, o torneio de artes marciais será suspenso e ordena que todos saiam. A notícia da conquista de Hyun-soo se espalha rapidamente online, com milhares assistindo a uma transmissão ao vivo dele inconsciente na arena. Os espectadores se perguntam como ele conseguiu derrotar o golem de pedra sozinho e pedem informações sobre seu arco e flecha. Alguém nota que Hyun-soo deixou cair sua flecha, e ao aproximar a imagem, vê o nome Hyun gravado nela. Os espectadores imediatamente o conectam ao Hyun, que criou o sino irreparável na região de Castle. Eles estão atordoados, se perguntando como um ferreiro poderia ser tão poderoso e admirando seu equipamento superior. Nos escritórios da empresa Beholder, a equipe de atendimento ao cliente enfrenta uma enxurrada de perguntas sobre por que o torneio foi suspenso. A equipe não consegue fornecer respostas claras, apenas afirmando que foi uma decisão tomada pela livre vontade de Ares ou que se relaciona a um problema interno no reino de Joyard, e se desculpam repetidamente com os clientes. No departamento de desenvolvimento, um funcionário informa sua líder de equipe que há um grande problema. Ele diz a ela que está ocupado agora. Ela o informa que o torneio de artes marciais de Joyard foi suspenso, e ele responde de forma despreocupada que eles sabiam que isso aconteceria. O funcionário grita que esse não é o problema, mas que o Rei Parad convocou o usuário Hyun-soo. A líder de equipe fica chocada, se perguntando como eles poderiam se encontrar tão rapidamente enquanto os preparativos para o torneio ainda exigem tempo. O funcionário confirma que Hyun-soo está a caminho do salão de recepção agora. A líder de equipe percebe que ele está em apuros e que terá que trabalhar a noite toda novamente. Ela comenta que esse usuário desafia toda a lógica e suas ações são imprevisíveis. Ela se pergunta o que acontecerá se Hyun-soo atender ao pedido de Parad e sua afinidade atingir o máximo. Ela conclui que, nesse caso, Hyun-soo dominará a arte da espada do rei e se tornará o ferreiro mais forte de todos os tempos. A líder da equipe de desenvolvimento comenta que não será fácil, já que a decisão recai sobre a livre vontade de Parad. Sua colega expressa a sensação de que Hyun-soo terá sucesso, o que preocupa a líder de equipe, que pede a ela para não dizer coisas tão ominosas. No dia seguinte no jogo, Hyun-soo é escoltado até a sala do trono, pensando que encontrará Parad mais cedo do que esperava. Hyun-soo se ajoelha diante do rei Parad, que o chama de estranho. Parad explica que normalmente o prêmio teria sido apresentado na frente de todos, mas pede sua compreensão para simplificar as coisas devido ao incidente inesperado. Ele acrescenta que todos reconhecerão seu desempenho notável como mestre de armas. Ontem, o rei oferece a Hyun-soo um prêmio em dinheiro de 13.000 peças de ouro, mas Hyun-soo de repente se levanta e interrompe o rei dizendo: Vossa Majestade, ouvi que o senhor estava me procurando. Os guardas do rei ficam enfurecidos com sua insolência, acreditando que tal arrogância não pode ser tolerada, não importa quão raro seja o guerreiro, e se perguntam como ele se atreve a falar. Enquanto Sua Majestade ainda não terminou de falar, Hyun-soo responde calmamente, anunciando que é Hyun, o ferreiro. A raiva dos guardas cresce e eles se preparam para removê-lo imediatamente. Mas o rei Parad ordena que parem, confirmando que Hyun-soo é o convidado que ele estava esperando. Hyun-soo cumprimenta formalmente Sua Majestade, o rei Parad. Parad, uma das 10 lendas de Ares, diz a ele que ele demorou. Hyun-soo responde que o caminho até ali foi difícil. Parad pergunta se ele sabe por que foi convocado. Hyun-soo supõe que é para encomendar que ele forje uma espada, o que o rei confirma. Parad explica que mesmo o melhor ferreiro do reino, e até mesmo Tank, o mestre da Torre da Espada, falharam nessa tarefa. Por essa razão, ele quer saber o que torna Hyun-soo digno de confiança. Sob imensa pressão, Hyun-soo responde que tem apenas uma coisa. Ele veio até aqui acreditando apenas em sua própria habilidade. O rei Parad ri alto, impressionado com a ousadia do estranho. O rei decide apostar na confiança de Hyun-soo e ordena que seus homens tragam o que ele preparou. Um baú brilhante é apresentado diante de Hyun-soo. O baú contém ferro frio de 100 anos, um minério especial que absorveu frio por 100 anos e possui resistência ao fogo e propriedades de gelo. Hyun-soo olha para o metal, maravilhado, pensando que parece ter saído diretamente de um romance de artes marciais. Parad especifica seu pedido. Ele quer uma espada de grau épico ou superior que emane frio. Ele promete que, se ficar satisfeito, lhe concederá qualquer coisa que desejar, mas avisa que, se ficar desapontado, nunca mais pisará no reino de Joyard. Uma janela de missão aparece com o título A Comissão do Rei, que requer o reconhecimento do rei.
A recompensa é o cumprimento de um pedido de Parade, e a penalidade por falha é a expulsão do reino de Joyar. Hyun-soo aceita a missão, prometendo que não decepcionará o rei e que certamente terá sucesso. Mais tarde, na oficina do ferreiro, Hyun-soo sente seu pescoço arder pela intensidade do olhar direcionado a ele. Ele se vira para ver uma mulher o observando. É Bella, a vice-capitã dos Cavaleiros do Reino de Joyar, e seu nível é 301. Hyun-soo pensa consigo mesmo que, embora seja um estranho, colocar um guarda sobre ele de forma tão ostensiva é excessivo. Mas ele retrai seu pensamento, considerando natural que não confiem facilmente nele. Bella diz para ele fingir que ela não está lá e se concentrar em seu trabalho. Hyun-soo pergunta a ela com um sorriso sarcástico se seu olhar é tão óbvio, e ela responde que sim. Bella pensa consigo mesma quem esse jovem acha que é, lembra que Sua Alteza apostou sua última chance neles e jura que é melhor ele não falhar. Hyun-soo sente a imensa pressão que ela está colocando sobre ele. De repente, um toque de campainha soa no jogo, deixando Hyun-soo confuso. Ele pede desculpas a Bella, explicando que parece que algo aconteceu em seu mundo real, e pergunta se ela se importa se ele sair por um momento. Hyun-soo acorda em sua cápsula no mundo real e vai abrir a porta. Ele fica surpreso ao ver a síndica. Hyun-soo pergunta a ela o motivo de sua visita. A senhora lhe diz que decidiu vender a casa, explicando que seu marido está desempregado recentemente e eles precisam resolver as coisas, e se desculpa com ele. Hyun-soo diz a ela para não se desculpar, sentindo que ele é quem deveria pedir desculpas por alugar o lugar por um preço inferior ao valor de mercado e por estar atrasado com o aluguel. Várias vezes ele pergunta quando precisa sair, e ela lhe diz que precisará que ele desocupe em 2 semanas. A mulher se sente envergonhada diante dele, mas ele pede que ela não diga isso, assegurando-a de que viveu bem ali e se inclina respeitosamente. Depois que ela sai, Hyun-soo repete o prazo para si mesmo. 2 semanas. Hyun-soo se sente exausto. Ele pensa que, embora tenha ganhado uma boa quantia de dinheiro em Ares, as contas do hospital de seu pai custaram dezenas de milhões, e recomprar a oficina que queimou custou 330 milhões de won. Além disso, ele nem começou seus próprios tratamentos para queimaduras. Ele se pergunta, em desespero, para onde deve ir agora. Nesse momento, seu telefone toca. A chamada é de Kim Kyo-in-bel. Quando ele atende, Bel pergunta o que ele está fazendo e diz que tem uma boa ideia sobre a missão, por isso ligou. Hyun-soo pede que ela ligue de volta mais tarde, explicando que sua cabeça está um pouco ocupada no momento. Bel pergunta se algo está errado. Hyun-soo diz a ela que a missão de Parade é importante, mas ele de repente precisa se mudar de sua casa em 2 semanas. Bel o lembra com raiva de quão importante essa missão é. Ela diz que espera 2 resultados principais disso. Bel explica que neste momento as pessoas estão discutindo se o campeão do torneio de artes marciais Joyard e o ferreiro Hyun são a mesma pessoa. Ela sugere que ele não esclareça isso ainda, e quando ele revelar seu caminho mais tarde, será um grande impacto. Ela acrescenta que ele recebeu uma comissão para forjar uma espada para Parade, um dos NPCs mais influentes de Ares. Ela pede que ele apenas imagine Parade revelando uma nova espada gravada com o nome Hyun. Esse será o momento em que seu valor disparará, e é por isso que ela disse que ficaria ao seu lado. Hyun-soo a agradece, dizendo que ela o trouxe de volta à realidade e promete que dará o seu melhor. Hyun-soo retorna ao jogo e encontra Bella gritando com ele, furiosa. Bella grita com Hyun-soo, perguntando por que ele está voltando só agora, e ele pergunta, confuso, o que aconteceu. Bella lhe diz que Sua Alteza Real Parade está preso no ninho do dragão. Hyun-soo pergunta, chocado, onde o rei Parade está preso, e então pede a localização exata do ninho do dragão. Bella pergunta, incrédula, como ele pode estar surpreso se nem sabe onde fica. E Hyun-soo responde que achava que deveria pelo menos agir surpreso. Bella lhe diz que o tempo está se esgotando e explica rapidamente. Ela esclarece que o Ninho das Chamas é o nome geral para a região de monstros do tipo fogo. Entre eles está a masmorra Efreet, um lugar do qual ninguém retornou vivo, exceto Sua Majestade, o Rei Parade. Hyun-soo se pergunta por que o rei entraria em uma masmorra que já visitou, especialmente porque ele não recebeu a arma que lhe pediu para fazer. Bella responde que é porque o alvo de vingança de Sua Majestade está lá. Hyun-soo fica surpreso ao ouvir as palavras alvo de vingança. A cena muda para o Ninho das Chamas, onde o Rei Parade chega, sofrendo com suas feridas. Ele olha para o portão à sua frente, percebendo que, uma vez que ele o atravesse, tudo começará. Ele pensa que até mesmo sua espada atual não será suficiente. Sente-se aliviado por seus homens terem conseguido escapar em segurança, mas sabe que os reforços levarão pelo menos 3 dias para chegar. Ele sorri amargamente, admitindo que talvez devesse ter esperado o estranho terminar a espada. Uma memória triste invade sua mente, e ele deseja que seu filho Ban ainda estivesse vivo. Ele teria aproximadamente a mesma idade daquele jovem Hyun-soo. Ele se lembra de como seu filho morreu em seus braços, chamando-o de pai. Naquela memória dolorosa, Parade pergunta a seu filho como ele veio até ali sem lhe contar.
Ban responde que achava que, se conquistasse essa masmorra, finalmente se tornaria um filho do qual seu pai pudesse se orgulhar. Mas agora ele percebe que era fraco demais e pede desculpas. Parad grita para seu filho que não há necessidade de se desculpar e lhe diz para segurar a vida. Mas Ban se desculpa novamente com o pai e em seguida dá seu último suspiro em seus braços, deixando Parad a embalar seu corpo sem vida em desespero. No presente, Parad decide que teria sido melhor esperar pela espada do estranho, mas ele não pode deixar Efrit escapar. Ele esperou anos por sua aparição e está determinado a eliminá-lo. Então, Parad caminha firmemente em direção ao portão em chamas da masmorra. Bella explica que desde a morte do príncipe, Sua Majestade tentou de todas as maneiras caçar Ifrit, mas Ifrit não se revelou tão facilmente. Ela acrescenta que esta pode ser a última chance de Sua Majestade. Bella admite francamente que acha difícil confiar em um estranho como Hyun-Soo, mas ela acrescenta que, se Sua Majestade confiou isso a ele, deve haver uma razão. Então, Bella se inclina diante dele e, como uma cavaleira do Reino da Alegria, implora que ele salve Sua Majestade. Uma nova missão de emergência aparece com o título Uma Espada que Pode Salvar o Rei. A missão requer aceitar o pedido de Bella, com a recompensa sendo um aumento em sua confiança e a penalidade por falha sendo a morte de Parad. A missão é forjar uma lâmina capaz de salvá-lo. Hyun-Soo pensa na trágica história de Parad. Ele se lembra de como, naquele dia, também quase perdeu tudo nas chamas. Pergunta-se se poderia ter seguido em frente se tivesse perdido sua família como Parad. Com firme determinação, diz a Bella que fará tudo o que puder. Hyun-Soo imediatamente começa a trabalhar na oficina, martelando o metal com entusiasmo e, em seguida, mergulhando-o na água. Ele pensa que dizem que o calor de Efrit pode derreter até armas de grau único. Conclui que precisará forjar uma arma que supere o grau único. Decide se concentrar no efeito da pedra congelada, que é insolúvel. Enquanto trabalha, uma janela do sistema aparece informando que sua compreensão do ferro frio de 100 anos se aprofundou. Outra mensagem aparece anunciando que o espírito do ferreiro foi ativado. A mensagem explica que, enquanto forjava esta lâmina, ele se imergiu no trabalho. Mais do que qualquer outra pessoa, sua paixão, determinação e empatia o levaram a um estado de total concentração. Como resultado, o sistema anuncia que a primeira espada de grau lendário de Hyun-Soo está sendo forjada. Uma luz brilhante emana da oficina, e Bella se pergunta se está completa. Hyun-Soo se levanta segurando a nova espada brilhante e declara que é hora de ir salvar Sua Majestade, o Rei Parad. Enquanto isso, no Ninho das Chamas, Parad grita de dor ao receber um golpe forte. Ele se coloca de joelhos, determinado a acabar com isso hoje. O líder do Ninho das Chamas, Efrit, de nível 409, aparece diante dele. Parad grita o nome de Efrit, que ri dele, dizendo que ele não tem ideia de quanto tempo esperou para encontrá-lo. Então, eles se lançam um contra o outro em uma batalha épica, e Ifrit solta um rugido ensurdecedor. A feroz batalha entre o Rei Parad e Ifrit continua. Parad bloqueia os violentos ataques flamejantes de Ifrit, mas o imenso poder de Ifrit o sobrecarrega. Parad se surpreende ao ver que a espada de Efrit é formada de pura chama, e uma série de golpes violentos que ele não consegue bloquear se segue. Efrit grita em triunfo e libera uma onda de suas chamas, forçando Parad a recuar com dor. Ifrit ri triunfantemente enquanto Parad se ajoelha derrotado e amaldiçoa a situação, acreditando que tudo terminou em fracasso. Ifrit se prepara para desferir o golpe final e lança sua lança em direção a Parad. Uma enorme espada de gelo aparece do nada, parando o ataque de Ifrit. Hyun-Soo e Bella chegam bem a tempo. Bella grita para o Rei Parad e lhe diz para usar a nova espada. Parad pega a nova espada brilhante que foi lançada diante dele. Uma janela do sistema aparece exibindo os detalhes da espada personalizada de Hyun para lendário. A espada possui habilidades especiais incríveis, além de 343% de resistência ao atributo fogo, 194% de poder de ataque com o atributo gelo e um enorme aumento de 397% no poder de ataque do atributo gelo contra monstros do tipo fogo. Ela também possui uma habilidade ativa chamada Flor de Gelo. Hyun-Soo pede ao rei para tentar usá-la. Parad agarra a espada, que brilha com um poder gelado. Parad libera a habilidade Flor de Gelo e uma poderosa onda de gelo varre o campo de batalha, congelando os ataques flamejantes de Ifrit. Ifrit grita de dor enquanto o poder gelado da espada contrarresta seu calor. Parad declara que acabou. Parad avança e sua espada gelada colide com o corpo flamejante de Ifrit, estilhaçando-o. Ifrit fica chocado e Parad continua seu ataque. Parad consegue desferir um golpe final, derrotando Ifrit. Uma janela do sistema anuncia que ele derrotou o monstro-chefe. Parad solta um suspiro de alívio, acreditando que finalmente tiveram sucesso. Mas de repente, o corpo de Ifrit começa a brilhar e explodir. Hyun-Soo se pergunta o que está acontecendo. Bella percebe que alguns monstros se autodestroem antes de morrer. Parad é pego na enorme explosão que destrói todo o calabouço. Bella grita para o Rei Parad sair imediatamente, alertando-o sobre o perigo. Mas Parad ordena que ela fique onde está, considerando isso uma ordem real. Ele olha para um medalhão com a foto de seu filho e pensa que quer acabar com tudo ali.
Bela se sente desesperançada. Ela sabe que deve salvar sua majestade, mas ele ordenou que ela não se aproximasse. Ela se pergunta confusa sobre o que deve fazer. Hyun-soo avança sozinho e diz a ela que irá buscar sua majestade. Ele usa a habilidade de criação de Deus de emergência para criar um escudo resistente ao fogo. Hyun-soo entra na chama ardente e chama por sua majestade, Rei Parad. O rei ordena que ele volte, dizendo que já fez mais do que sua parte. Hyun-soo se recusa a sair, insistindo que veio aqui para acompanhá-lo e não irá embora. Hyun-soo pergunta se sua decisão é por causa da pessoa no medalhão. O rei confirma, admitindo que por causa dele, seu filho deixou este mundo e se pergunta com que rosto pode continuar a viver. Hyun-soo pergunta a ele se acha que a pessoa no medalhão ficaria feliz com isso. Parad fica furioso, gritando para Hyun-soo que ele não deve falar e que ninguém pode conhecer esse sentimento, a dor de perder um filho por causa dele. Parad agarra Hyun-soo pela gola e grita como ele se atreve a falar sobre isso. Hyun-soo admite que nunca conhecerá essa tristeza específica, mas esclarece que ele também quase perdeu um membro querido da família, revelando que seu pai está em coma. Hyun-soo diz ao rei que costumava rezar todos os dias para que seu pai abrisse os olhos, mas agora ele só está feliz que seu pai está vivo de alguma forma. Ele o assegura que isso é o que seu filho deve sentir também. Parad abraça Hyun-soo enquanto chora, pedindo-lhe para deixar seu filho ir em paz. O rei vê uma visão de seu filho sorridente e pede desculpas a ele repetidamente, admitindo que seu pai tolo estava errado. Hyun-soo sussurra em seu ouvido que ele deve viver e pergunta a ele: não deveria se tornar um pai do qual seu filho possa se orgulhar? O rei Parad concorda com ele, dizendo que não deveria ser um pai vergonhoso. O rei Parad sorri e diz a Hyun-soo para ir. Eles emergem das chamas em colapso e Bela corre em direção a eles, gritando: estranho, sua majestade está bem? Hyun-soo a tranquiliza que sua majestade está bem enquanto lhe diz que voltará em breve. Uma mensagem do sistema aparece anunciando que seus pontos de saúde chegaram a 0 e ele será desconectado à força. Hyun-soo a tranquiliza que estranhos não morrem e então desaparece. Bela observa em choque enquanto o rei Parad desaba em seus braços, sussurrando que o garoto o salvou. Bela grita o nome de sua majestade e lhe diz para recuperar a consciência. Parad perde a consciência com um sorriso no rosto. Ele acorda no mundo real e uma mensagem do sistema aparece informando que devido à penalidade de logout forçado, seu nível diminuiu em 1. Ele olha para suas mãos enfaixadas com lágrimas nos olhos e promete ao pai que seguirá em frente. Em meio a um profundo coma, o rei Parad se vê perdido em um vazio escuro, antes que uma cena que ele só poderia ter sonhado em seus desejos mais profundos se desenrole diante dele. Ele vê seu falecido filho Ban em um campo verdejante, cuja verdura se estende até onde a vista alcança, onde flores silvestres dançam com uma brisa suave. De repente, o silêncio é quebrado por uma voz terna que ele tanto desejou, chamando-o de pai. A densa escuridão ao redor de Parad desaparece em um instante e ele se encontra de pé naquele campo brilhante e vibrante. Seu filho corre em sua direção com um sorriso puro, enquanto Parad se aproxima com passos hesitantes, perguntando em uma voz cheia de esperança e dúvida se este é realmente seu amado filho. Ban confirma sua identidade com um sorriso calmo, mas suas feições logo se tornam sérias ao lhe dizer que veio para se despedir uma última vez. O choque toma conta do coração de Parad enquanto seus olhos se arregalam em negação. Ele agarra os braços do filho com força, como se temesse que ele pudesse desaparecer diante dele novamente, perguntando em uma voz trêmula e carregada de dor o que significa uma última despedida. Ban gentilmente lembra seu pai do que seu amigo Hyun-soo havia dito antes de expressar seu sincero desejo para que seu pai fosse feliz e saudável. Ele o olha com um olhar suplicante, pedindo para que ele pare de se culpar e viva por si mesmo agora. Após suas últimas palavras tocantes, o corpo translúcido de Ban começa a desvanecer, transformando-se em partículas de luz, enquanto Parad grita seu nome em dor e tristeza, tentando em vão segurá-lo. O rei de repente acorda de seu longo coma, ofegante, ainda sussurrando o nome de seu filho. Ban, atordoado, é cercado por 2 de seus leais auxiliares que o observavam com preocupação e correm para seu lado. Eles lhe dizem, com total espanto, que ele finalmente acordou após estar inconsciente por 3 dias inteiros e perguntam ansiosamente como ele está se sentindo. Parad responde a seus auxiliares de forma calma e firme, com a voz rouca, que seu filho Ban o visitou em seu sonho para se despedir. Ele então acrescenta, com um tom de profunda gratidão, que deve esse milagre àquele garoto e ordena a seus auxiliares que tragam Hyun-soo até ele imediatamente, pois ele precisa desesperadamente vê-lo e falar com ele. Mais tarde, enquanto o rei está sentado em uma sala tranquila, banhada pela luz quente do sol que entra por uma grande janela, um guarda anuncia a chegada de Hyun-soo em um tom formal. Hyun-soo entra na sala com passos firmes e faz a saudação real ao rei Parad com uma reverência respeitosa, que sinaliza para que ele se levante e fique à vontade. Com um olhar calmo, Hyun-soo pergunta respeitosamente ao rei sobre seu estado e saúde. O rei responde que se sente bem agora e o convida a sentar na cadeira oposta, explicando que o chamou para discutir um assunto importante que está em sua mente. Parad lhe diz, em um tom sério, que está bem ciente de que forasteiros como ele são seres imortais que renascem mesmo após a morte, mas ele acredita que essa imortalidade não significa necessariamente que não temem a morte e sua dor.
Ele então olha diretamente nos olhos de Hyun-soo e pergunta qual é a verdadeira razão que o levou a arriscar sua vida para salvá-lo naquela situação desesperadora. Hyun-soo responde sinceramente que havia duas razões principais que o compeliram. Ele explica que a primeira razão foi que viu nos olhos do rei um peso pesado e uma profunda tristeza semelhante à que carrega em seu próprio coração, e desejou de todo o coração que o rei escolhesse continuar vivendo e enfrentar a vida. O rei contempla profundamente essas palavras sinceras, tocando instintivamente seu peito e repetindo a frase "um fardo como o meu", como se tentasse processá-la. Quando o rei pergunta curiosamente sobre a segunda razão, Hyun-soo responde com um sorriso tímido, coçando a cabeça humildemente, que a outra razão era sua absoluta confiança de que Sua Majestade lhe concederia uma generosa recompensa condizente com a salvação da vida de um rei. Parade sorri levemente ao ouvir a palavra confiança, observando que é uma resposta ousada que demonstra grande autoconfiança. O rei concorda com ele, confirmando com gratidão que realmente planejava lhe dar uma grande recompensa além de suas expectativas. Ele lhe apresenta um elegante pergaminho selado, explicando que representa o preço da excepcional espada que forjou para ele. Quando Hyun-soo abre cuidadosamente o pergaminho, uma janela de sistema azul transparente pisca diante dele, com uma mensagem clara e direta afirmando que ele recebeu 1.017.600 peças de ouro. Hyun-soo congela no lugar por alguns momentos, encarando número que supera todas as suas expectativas, deixando-o em total choque e admiração diante da soma inimaginável. O rei comenta calmamente e satisfeito que a espada realmente salvou sua vida e, portanto, merece pelo menos essa quantia, se não mais. Hyun-soo se inclina profundamente, expressando involuntariamente seus agradecimentos e gratidão à sua majestade. O rei pede que ele se sente novamente e levante a cabeça. Parade diz a Hyun-soo em um tom paternal que, assim como aconselhou, ele tentará viver sua vida ao máximo a partir de agora, para que não sinta vergonha ou arrependimento ao reencontrar seu filho Ban na vida após a morte. O rei espera que Hyun-soo faça o mesmo e pede que ele viva uma vida forte e esperançosa por seu pai, que aguarda seu despertar um dia. Ele então pede gentilmente que o visite de vez em quando no palácio, expressando sua sincera curiosidade em ouvir as histórias de sua vida futura e das pessoas interessantes que encontrará em sua jornada. Hyun-soo concorda imediatamente e sem hesitação, dizendo ao rei que também gostaria de ouvir suas histórias e sabedoria. O rei sorri, satisfeito com essa compreensão mútua, e diz a Hyun-soo que ele é quem lhe concedeu essa grande realização e nova força. Ele então pergunta, em um tom amigável, se poderia considerá-lo um amigo próximo. Nesse momento, uma mensagem do sistema aparece anunciando que sua afinidade com o rei Parade atingiu seu máximo, seguida por outra mensagem afirmando que a bênção do amigo agora está sobre ele. Hyun-soo imediatamente reconhece o imenso valor de se tornar amigo de uma figura central e importante como o rei Parade. Ele aperta a mão do rei calorosamente e responde que a honra é toda sua ao conquistar essa amizade. Em celebração à nova amizade, o rei declara orgulhosamente que deseja transmitir a arte da esgrima de sua família, um tesouro inestimável. O comandante dos Cavaleiros Benson, que estava próximo, intervém com uma expressão de choque visível no rosto, questionando como Sua Majestade poderia legar suas preciosas artes marciais a um estranho do reino. Ele respeitosamente lembra ao rei que já nomeou o Lord Rod como seu sucessor e começou a ensinar a ele os segredos da espada, e que é necessário ser qualificado e digno para aprender essas artes sagradas. O rei responde calma e confiantemente que não pretende ensinar a qualquer um, mas sim a alguém que tenha provado o seu valor. Uma nova janela de missão brilhante intitulada Esgrima do Rei da Espada aparece repentinamente diante de Hyun-soo. A missão específica é que ele deve provar seu valor ao desferir 3 ou mais ataques válidos no próprio comandante Benson, e que a recompensa será aprender a lendária Esgrima do Rei da Espada. O rei Parade anuncia de forma decisiva que o comandante Benson testará pessoalmente as qualificações de Hyun-soo após conceder a ele um período de 2 dias de folga para descansar e se preparar. A primeira coisa que Hyun-soo fez após sair do jogo foi usar uma parte do dinheiro da recompensa para quitar todas as contas acumuladas do hospital de seu pai. Depois disso, ele alugou um novo lugar para viver, mais confortável, se despedindo de seu antigo apartamento apertado. Ele também foi agradecer à sua antiga proprietária, que havia sido compreensiva com seus pagamentos de aluguel atrasados, e lhe deu um pequeno presente. Após resolver seus assuntos básicos, ele ligou para seu amigo próximo, Ji-hoon, e o convidou entusiasticamente para um jantar por conta dele. Ji-hoon ficou cético no início, pensando que seria um simples convite para um macarrão instantâneo como de costume, mas ficou completamente surpreso quando se encontraram em um restaurante luxuoso que servia o melhor churrasco coreano. Ji-hoon brincou, incapaz de acreditar em seus olhos, dizendo que agora já tinha visto de tudo na vida, já que Hyun-soo estava convidando para uma comida tão cara. Hyun-soo disse a ele com um sorriso que queria convidá-lo para um bom jantar porque ele havia feito tanto por ele e fornecido um apoio inestimável. Durante o agradável jantar, Hyun-soo apresentou uma elegante sacola de presente ao seu amigo. Ji-hoon a abriu curiosamente apenas para descobrir, com choque e espanto, que continha um par de sapatos de luxo da Hermes que ele sonhava há muito tempo. Ji-hoon apontou para Hyun-soo, incrédulo, perguntando de onde ele tinha conseguido todo aquele dinheiro e se aquele presente caro era realmente para ele. Hyun-soo explicou que era um pequeno presente porque sabia que Ji-hoon queria aqueles sapatos há um tempo, e também lhe disse que havia transferido o dinheiro da cápsula de jogo que ele havia dado de volta para sua conta bancária. Radiante,
Ji-hoon abraçou a caixa de sapatos feliz e agradeceu calorosamente a seu amigo. Hyun-soo sentiu naquele momento que sua vida finalmente estava mudando para melhor, graças a Ji-hoon, e lhe disse que ele era quem deveria estar agradecendo por tudo. Ji-hoon ficou envergonhado com essa conversa emocional. Então Hyun-soo brincou dizendo para ele calar a boca e comer antes que a carne esfriasse. No grande e espaçoso salão de treinamento, o tão esperado teste de Hyun-soo começa. O comandante dos Cavaleiros Benson lhe diz, em um tom formal para sacar sua arma, afirmando que não irá facilitar apenas porque ele se tornou amigo de sua majestade. Em um movimento inesperado, Hyun-soo tira um pedaço de metal bruto de sua bolsa em vez de uma espada pronta. Hyun-soo responde de forma calma e confiante que está ansioso por isso e não espera nenhuma indulgência. De repente, Hyun-soo usa da habilidade de Forja de Emergência Divina. Benson e os cavaleiros presentes ficam surpresos com a luz brilhante e o calor que emana da arma sendo forjada em um instante entre as mãos de Hyun-soo. Quando a luz ofuscante se dissipa, Hyun-soo aparece segurando uma espada de aparência simples e design despretensioso. Benson inicialmente pensa que estava esperando algo incrível e lendário para aparecer, mas tudo o que vê é uma espada comum e sem destaque. Benson avança para atacar com confiança, perguntando de forma zombeteira se Hyun-soo realmente acha que pode derrotar o comandante dos Cavaleiros do Reino com uma espada tão simples e primitiva. Quando as lâminas colidem com força, Benson percebe em um instante que a espada que Hyun-soo acabou de forjar tem uma durabilidade extremamente baixa e é incrivelmente frágil. Assim que as lâminas se tocam, a espada quebradiça de Hyun-soo se despedaça instantaneamente em uma explosão alta, espalhando-se em incontáveis fragmentos de metal. Esses fragmentos afiados voam em todas as direções como pequenos projéteis, perfurando a armadura de Benson e atingindo seu corpo em vários lugares diferentes, fazendo com que ele soltasse um grito repentino de dor e surpresa. Os fragmentos caem no chão do salão com um tilintar metálico, mas felizmente não causaram danos significativos ou ferimentos profundos em Benson. Hyun-soo permanece calmo e explica friamente que sua missão era ter sucesso em atacá-lo, não vencer o duelo em si. Uma série de mensagens do sistema aparece diante dele, confirmando o sucesso dos ataques consecutivos, e a contagem aumenta rapidamente, anunciando que o número total de acertos que o comandante recebeu é 59. Hyun-soo acrescenta que não havia nenhuma regra nas condições do teste que o impedisse de usar esse método inovador. O atônito Benson, olhando para os arranhões em sua armadura, admite que nunca teria imaginado um plano tão inteligente e enganoso. Dirigindo-se a Hyun-soo agora como senhor, com todo o respeito, ele pergunta sobre sua verdadeira identidade e quem ele realmente é. Hyun-soo se revela com uma aura de confiança, declarando que é o deus dos ferreiros. Ao ouvir esse título lendário, Benson e os outros cavaleiros se curvam diante dele em perfeito uníssono, declarando ser uma grande honra conhecer o deus dos ferreiros e prometendo espalhar a arte da esgrima que aprenderão por toda parte. Hyun-soo se sente envergonhado e imensamente pressionado por suas reações exageradas e pede que parem e se levantem imediatamente em seguida. Hyun-soo passa 2 semanas inteiras de treinamento rigoroso e abrangente sob a supervisão pessoal de Benson e do Rei Perad. Graças a esse treinamento intensivo, ele adquire com sucesso a habilidade de esgrima do Rei das Espadas, e sua expertise em maestria com a espada também aumenta de forma significativa e notável. Hyun-soo pensa que esse estilo de treinamento rigoroso o lembra de outros poderosos espadachins que conheceu no passado. Como seu nível de jogador ainda é relativamente baixo, ele conseguiu aprender apenas os 3 primeiros capítulos da Aura da Esgrima da Fera, Ondas Furiosas, Espada e o Grito da Espada. O rei prometeu que ele aprenderia os capítulos restantes assim que elevasse seu nível de proficiência e maestria com a espada. Após o árduo período de treinamento, Hyun-soo vai se encontrar com o Rei Parad novamente na Sala do Trono. O Rei Parad o recebe calorosamente como um amigo. Hyun-soo diz ao rei que tem um pedido importante a fazer. Agora que provou seu valor, Hyun-soo revela seu pedido. Ele precisa desesperadamente do ferro frio de 100 anos, o mesmo material raro usado para forjar a lendária espada do rei. O rei considera seu pedido com interesse, pensando por um momento antes de responder que ficaria feliz em dá-lo ao seu querido amigo. Mas o Rei Perad informa com pesar a Hyun-soo que o pedaço de ferro frio usado para fazer a espada era, infelizmente, o último restante nos cofres do reino. Hyun-soo fica chocado e desapontado, percebendo que isso dificultará significativamente seus planos futuros. O rei sorri e lhe diz para não desesperar tão rapidamente, explicando que mais ferro frio pode ser obtido diretamente de sua fonte, a temível Mina do Gelo. O rei sugere que Hyun-soo vá e o busque pessoalmente em uma nova aventura. Hyun-soo se pergunta, hesitante e preocupado, se realmente conseguirá fazer isso sozinho. O Rei Perad ordena a sua leal assistente Bella que vá até a Mina do Gelo e acompanhe Hyun-soo em sua missão. Bella inicialmente se opõe, explicando educadamente que seu primeiro dever é ficar ao lado de sua majestade e protegê-lo. O rei insiste que essa jornada será uma boa e benéfica experiência para ela aprimorar suas habilidades, então Bella imediatamente concorda em cumprir a ordem real. O rei usa sua recente vitória em uma masmorra para anunciar diante de uma multidão de jogadores e nobres seu sucesso em conquistar a tumba de Ifrit. Os jogadores ficam impressionados com a notícia, comentando que Parad é realmente uma figura lendária e merece o título de Rei da Espada. Alguns jogadores de olhar atento notam a deslumbrante espada que Parad carrega orgulhosamente, apontando sua forte e única aura gelada. Ao examiná-la mais de perto,
Usando habilidades de avaliação, eles descobrem com choque que o nome Hyun está gravado em pequenas letras intrincadas nela. Os jogadores reconhecem o nome imediatamente, pois também estava escrito na flecha usada pelo vencedor do recente torneio de artes marciais, levando-os a especular que o misterioso ferreiro Hyun agora está no reino de Joyar. Os jogadores discutem ansiosamente a identidade misteriosa do ferreiro Hyun em fóruns, já que sua idade, nível e até mesmo gênero não foram revelados. Um rumor engraçado se espalha de que ele é um homem corpulento na casa dos 40 anos que passa todo o seu tempo em sua oficina. Independentemente de sua verdadeira identidade, um grande número de jogadores começa a seguir sua oficina virtual na esperança de que ele aceite seus pedidos e crie armas lendárias para eles um dia no mundo real. Reunsu. Conferindo seu smartphone, percebe que o número de seguidores de sua oficina disparou para 310 mil graças à exibição ostensiva de sua espada durante seu discurso oficial. Ele percebe que todos ficaram muito interessados no ferreiro Hyun e estão à sua procura, e pensa sobre o caos que poderia ocorrer se fosse revelado que o vencedor do torneio é a mesma pessoa que o ferreiro Hyun. Ele decide que é melhor ser extremamente cauteloso por enquanto e não revelar sua identidade, já que ainda tem muito trabalho a fazer para alcançar seus objetivos. Antes de ir para a perigosa mina do gelo, Reunsu decide enviar uma mensagem a alguém a quem ainda não conseguiu expressar sua gratidão. Em outro lugar, Kang Hyuk-soo, o rico investidor imobiliário e jogador casual de alto nível, está sentado em seu luxuoso escritório e reflete que o rei Perad finalmente conseguiu desbravar a tumba de Efrit após 3 tentativas frustradas, considerando-a uma masmorra impenetrável para os jogadores atuais. Kang se lembra amargamente de suas muitas tentativas fracassadas de entrar nessa masmorra para completar uma missão especial e rara, já que todas as suas armaduras únicas e caras derretiam devido ao calor intenso e insuportável. Por dentro, ele suspira para si mesmo que tem muito dinheiro, mas falta-lhe as ferramentas e equipamentos poderosos para alcançar suas ambições, e se pergunta se há um artesão habilidoso que possa ajudá-lo com esse dilema. Nesse momento ele recebe uma mensagem dentro do jogo do Lord Hyun-soo, informando que está entrando em contato para cumprir a promessa que fez no outro dia sobre forjar uma armadura para ele. Kang Hyuk-soo sorri amplamente, percebendo imediatamente a identidade do remetente que ele estava procurando.